잠깐 기도하겠습니다. Vamos orar primeiro. 우주 만물을 창조하신 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus que criou todas as coisas deste mundo, mais uma vez te agradeço. 저희를 사랑하셔서 하나님의 말씀을 배울 수 있는 귀한 시간 주셔서 감사합니다. Senhor Deus realmente nos amou e permitiu mais um tempo para que pudéssemos ouvir a sua palavra. 하나님의 은혜로 오늘 저희들 또 함께 모였습니다. Através da graça diante do Senhor Deus, nós estamos reunidos mais uma vez. 이 시간 친히 하나님께서 함께 해주시고 저희 모두에게 합당한 말씀을 가르쳐 주시옵소서. E que neste tempo realmente, Senhor Deus, nos permita um coração para que nós possamos ouvir a palavra apta que o Senhor Deus vai permitir. 이 성경이 하나님의 말씀인 것을 알게 해주시고 하나님께서 살아계신 것을 알게 하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça para que possamos saber que a Bíblia é verdadeira e que o Senhor Deus também é verdadeiro. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 우리 시편 말씀을 시편 39장입니다. Vamos procurar a palavra que está em Salmos, capítulo 39. 시편 39장 4절부터 6절까지 형제님 한번 읽어주시죠. Do versículo 4 até o versículo 6, eu irei ler. Salmos 39, versículo 4 a 6, eu irei ler. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como os a palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em que vão se inquietam, amontoam em riquezas e não sabem quem as levará. 7절은 같이 읽겠습니다. Versículo 7, vamos ler todos juntos. 1, 2. Agora, pois, Senhor, que espere eu, a minha esperança está em ti. 여러분, 이 성경은 3000년 전 다윗이 하나님의 감동으로 기록한 성경입니다. Então, esse livro, essa Bíblia foi escrito há 3000 anos atrás, através do Davi, rei Davi, que escreveu inspirados através do Senhor Deus. 다윗은 왕이었습니다. Então, Davi, ele era rei. 그는 주변 나라들을 전쟁에서 이겨서 다 정복했습니다. E ele conseguiu ganhar das guerras de todos os países que estavam ao seu lado e tomar os países deles. 엄청난 권세를 가지고 있었던 사람이 바로 다윗이죠. Então, Davi, ele realmente ele tinha uma grande força. 그런데 그 다윗이 4절 말씀에 나의 종말과 나의 인생의 끝과 연한의 어떠함을 알게 해달라고 기도하고 있습니다. E assim, mas no versículo 4, Davi ele fala: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é. 다윗은 엄청난 권세를 가진 왕이었지만 자기 인생이 영원하지 않다는 것을 알았습니다. Então, Davi ele tinha muita força e muito poder naquela época, mas ele pede para o Senhor Deus para ensinar o seu fim, porque ele sabia que a vida dele não era infinita. 5절에서는 나의 인생의 나를 손 넓이만큼 되게 하셨다. 나의 인생이 너무나 짧다라고 말하고 있어요. E no versículo 5 ele fala: Eis que fizestes os meus dias como a palma, dizendo que a minha vida é tão curta como a palma da minha mão. 정말 우리 인생이 긴 것 같은데 너무 짧아요. Então realmente parece que a nossa vida ele é tão extenso, mas não é. 저도 별로 인생을 안 산 것 같은데 벌써 인생의 절반을 살아버렸습니다. Então eu também achei que eu quase não vivi nada, mas eu já vivi a metade da minha vida.
이제 제가 살아온 만큼만 더 살면 이제 저도 죽어야 돼요. Então, daqui a pouco, se eu viver mais a metade da vida que eu vivi até hoje, eu vou ter que morrer futuramente. 지난 날을 돌아보면 별로 한 것도 없는데 벌써 절반을 살아버렸습니다. Então, se eu olhar para o meu passado, realmente eu não fiz quase nada, mas a metade da minha vida já se passou. 그리고 제가 또 지금까지 살아온 만큼 80살까지 산다는 보장이 있는 것도 아니죠. E também não tem nenhuma uma condição para que eu consiga viver até os 80 anos. 우리 인생은 너무 짧아요. Então, a nossa vida é muito curta. 그래서 다윗은 하나님께서 나의 날을 손넓이만큼 되게 하셨다. E assim o Davi ele fala: Eis que fizeste os meus dias como a palma. 하나님 앞에는 내 인생이 없는 것 같다. Então, para o Senhor Deus, a minha vida é nada diante de ti. 사람마다 그 든든히 섰다는 것은 아주 건강하고 돈도 잘 벌고 잘 나가는 때라 할지라도 하나님 앞에는 아무것도 아니다 그랬어요. E aqui ele fala: todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. 정말 아무것도 아니죠. Então não é nada, não é? 우리 육체만 생각하면 하나님 앞에 뭘 자랑할 수 있겠어요? Então, se nós pensarmos apenas no nosso corpo, o que nós podemos gloriar diante do Senhor Deus? 이 세상을 다 차지할 듯 호령하던 장군이라 할지라도 지금 보세요. 다 죽고 없어요. Então, mesmo que nesse mundo, historicamente, o general mais famoso, se olharmos agora, atualmente, ele já morreu, ele não deixou nada neste mundo. 알렉산더가 살아 있습니까? 칭기즈칸이 살아 있습니까? O grande comandante Alexandre, ou o outro comandante Genghis Khan, que é da Mongólia, qual deles estão vivos hoje? 프랑스의 나폴레옹도 지금 죽고 없어요. Também o grande comandante também francês Napoleão também ele já morreu. 우리 인생이 하나님 앞에 너무 짧고 아무것도 아니라는 걸 우리는 깊이 생각해야 됩니다. Então nós também precisamos pensar profundamente que a nossa vida é tão curta e não é nada diante do Senhor Deus. 이 세상이 진짜가 아니라는 걸 우리는 깨달아야 돼요. Então nós precisamos entender que este mundo não é verdadeiro. 여러분, 이 세상이 이게 진짜일까요? Para vocês este mundo parece verdade? 진짜가 아닙니다. Não é verdade. 진짜는 죽음 건너편에 영원한 천국, 영원한 지옥, 그게 진짜예요. O que é a verdade? A verdade é que depois da sua morte vai existir o eterno reino de Deus e eterno inferno. 어떤 사람이 잠이 들었습니다. Uma pessoa ele dormiu 꿈을 꾸는데 자기가 한 나라의 왕이에요. e ele estava sonhando e ele era um rei de um lugar. 자기가 가고 싶은 곳 다 가봅니다. E nesse sonho ele viajou para todos os lugares que ele queria. 엄청난 그 진수성찬을 신하들이 매 끼니마다 올려주는 거예요. E todos os servos eles levavam comida, inúmeros tipos de comidas diferentes para ele comer. 방이 막 100개나 돼요. 자기 집에 방이 100개나 있어요. E na sua casa havia mais de 100 quartos. 자기가 하고 싶은 건 다 할 수 있습니다. Então tudo o que ele queria fazer, ele podia fazer. 야, 너무 행복하다 그러고 있습니다. E ele falou: "Nossa, eu estou muito feliz." 그런데 일어나! 누가 옆에서 잠을 깨웠어요. Mas alguém ao lado dele falou: "Acorda, acorda." 이게 지금 꿈이었어요. E quando ele acordou, ele viu que era um sonho. 좀만 더 꿈을 꾸면 좋겠는데 Seria bom eu tivesse sonhado mais um pouco. 꿈은 다 끝난 겁니다. Mas o sonho acabou. 반대로 꿈을 꾸는데 너무 가난하고 힘들고 너무나 불쌍하게 해서 내가 살고 있는 거예요. Então vamos dizer que ao contrário, você estava sonhando, mas você era muito pobre, muito miserável, que passava fome com muitas dificuldades. 하루하루 사는 게 고통이에요. Então cada dia que você vivia dentro do seu sonho era um sofrimento. 아, 너무 힘들어. É muito difícil. 그런데 잠을 깨보니까 꿈이에요. E quando ele acorda do seu sonho, ele percebeu que era um sonho. 야, 다행이다. Ainda bem. 아, 꿈이었기에 망정 이제 큰일 날 뻔했네. Ainda bem que era um sonho, porque realmente ia ser um grande perigo na minha vida. 꿈은 아무것도 아니죠. Mas sonho não é nada. 우리 인생이 그렇다는 A 겁니다. nossa vida é assim. 여러분, 어쩌면 우리가 어쩌면 이게 우리 살아가고 있는 게 실제처럼 보이지만 사실은 꿈입니다. Então para nós, aqui a vida que nós estamos vivendo parece verdade, mas não é. 내가 꿈에서 깰 때가 있어요. Porque vai ter uma hora que nós iremos acordar deste sonho. 어느 날 하나님이 너 여기까지다. 이리 와라.
그렇습니다. Senhor Deus um dia vai chamar, você é até hoje, até aqui, venha para mim. E Ele vai tomar a vida de você. 오늘이 네 인생 마지막 날이다. 이리 와라. Hoje é o seu último dia da sua vida, venha para mim. 하나님이 잠을 깨우시는 날이 있는 거예요. Vai existir um dia que o Senhor Deus vai acordar vocês do sonho. 그러면 내가 왕이었든지 거지였든지 아무 의미 없이 그냥 하나님 앞에 가야 됩니다. Então, independentemente se você era rei ou mendigo neste mundo, não importa, porque diante do Senhor Deus você tem que estar na frente dele. 그때는 뭐만 남을까요? E naquele momento, o que vai sobrar para você? 내가 정말 구원받았는가? Vai sobrar se eu realmente recebi a salvação. 내가 구원받고 하나님을 위해서 어떤 일을 행했는가? 그것만 남습니다. Será que depois da minha salvação, que tipo de trabalho eu fiz diante do Senhor Deus? Só sobra isso. 이 세상에서 얼마나 부자였는지, 얼마나 큰 집에 살았는지, 얼마나 돈이 많았는지, 아니면 얼마나 착한 일을 많이 했는지, 이 세상에서 한 것은 다 지나가고 없는 거예요. Então, neste mundo não importa o quanto você viveu, o quanto você foi rico, quanta casa que você tem, o que você fez neste mundo. Tudo isso é passageiro. 여기 그래서 6절에 보면 진실로 사람들이 그림자같이 다니고 헛된 일에 분유하다 그랬어요. 바쁘다. Aqui no versículo 6 fala: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, vão, se inquietam, amontam riquezas. 하나님과 상관없이 행하는 모든 것이 헛되다 그랬어요. Então, 헛되다. tudo o que eles fazem são vaidades. 여러분 다윗의 아들 솔로몬을 아셔요? Vocês conhecem um filho de Davi que chamava Salomão? 그는 인간 중에 가장 IQ가 높은 사람이었어요. Ele, entre os homens deste mundo, ele era um homem que tinha o QI mais alto neste mundo. 그는 모든 걸 아는 사람이었어요. Então, ele sabia de todas as coisas deste mundo. 그리고 역사상 최고 부자였습니다. E ele também era o homem mais rico deste mundo. 그가 눈에 보는 거, 마음에 원하는 것을 다 누려봤다 그랬습니다. Então ele fala que tudo que ele via, tudo que ele desejava, ele podia ter. 인간 중에 그런 솔로몬 같은 걸 누려본 사람은 아무도 없어요. Neste mundo não existe nenhuma pessoa que conseguiu adquirir todas as coisas como Salomão. 솔로몬이 인생 말년에 헛되니 모든 것이 헛되다 5번 반복했습니다. E assim, o Salomão, quando chega ao fim da sua morte, ele fala vaidade, 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 tudo é vaidade. Fala 5 vezes as vaidades. 전도서 1장 2절에 그렇게 돼 있죠. Aparece no Eclesiastes capítulo 1, não é? 우리는 그걸 알아야 됩니다. Então nós precisamos saber disso. 여러분 여기 한번 보시죠. Olhem bem aqui. 여기 누군지 아세요? Vocês conhecem essa pessoa? 잘 모르겠죠? Vocês conhecem? Não conhecem, não é? 자, 이건 아나요? Vocês conhecem essa marca? 이 삼성 그룹을 만든 분입니다. Esse homem é o homem que criou o grupo Samsung. 이 삼성의 회장이 돌아가시기 전에 24가지 질문을 했습니다. Então o dono da Samsung, antes de ele falecer, ele fez 24 perguntas. 한국의 어떤 신부님을 불러다가 정말 궁금한 거 24가지 질문을 했어요. E ele chamou um padre muito famoso na Coreia para ele perguntar essas 24 coisas para ele. 그 질문이 묻혀져 있다가 5년 전쯤에 한국의 신문에서 그걸 공개했습니다. Então essas perguntas eles estavam abafadas, né? Eles não tinham revelado, mas 5 anos atrás o jornal publicou sobre essas perguntas. 여러분 이 회장님은 한국에서 최고 부자입니다. Esse homem, Lee Byung-chul, ele é o dono mais rico, o chefe mais rico da Coreia. 이 사람 이분의 아들도 우리나라 최고 부자고 이분의 손자도 우리나라 최고 부자예요. Então, por ele ser o homem mais rico, o seu filho também é o homem mais rico da Coreia e o seu neto também é o homem mais rico da Coreia. 많은 사람들은 이렇게 부자가 어떤 질문을 했을까 궁금했어요. Então, todas as pessoas eles perguntavam e questionavam o que será que ele perguntou antes da sua morte. 그런데 놀랍게도 돈에 대한 질문, 이 세상에서 성공하는 것에 대한 질문, 그런 질문은 하나도 없었습니다. Mas dentre as perguntas que ele fez, não teve pergunta sobre dinheiro, também não teve pergunta sobre sucesso e conquista desta vida. 정말 성경에서만 답을 얻을 수 있는 그런 하나님과 성경에 대한 질문을 했어요. Ele apenas perguntou perguntas onde a Bíblia podia permitir a resposta para ele, que era sobre o Senhor Deus e sobre a Bíblia. 여러분 사람은 죽을 때
그 말이 정직하다고 했습니다. Aqui na Bíblia fala que o homem, quando ele chega próximo da sua morte, a sua palavra, a sua boca se torna verdadeira. 우리가 건강할 때는 거짓말도 하고 다른 사람의 눈이 있기 때문에 말을 지어내기도 하지만 죽음이 임박했을 때는 정말 마음속에 정직한 말을 하는 거예요. Então, quando você está saudável e você está firme ou tem sucesso, você consegue falar mentiras, você consegue falar coisas diferentes do que você vê para outras pessoas. Mas quando você está perto da sua morte, você só fala palavras corretas e verdadeiras. 여기 한국에서 가장 유명한 신문 맨 앞에 이렇게 이 질문이 실렸습니다. E assim, nesse jornal mais famoso da Coreia, ele veio como a capa principal. 자, 이 첫 번째 질문이 뭐냐? Como provar a existência de Deus? 하나님이 계신 걸 어떻게 증명할 수 있냐 그거예요. Então ele perguntou, como provar a existência de Deus? 하나님 계신 걸 어떻게 알 수 Então, 있냐? como posso saber que o Senhor Deus realmente existe? 여러분, 이 회장님이 이제 죽음을 앞두고 정말 하나님이 계신지 궁금했던 거예요. Então esse dono, ele estando na frente da sua morte, ele começou a perguntar e questionar se realmente Deus existia. 왜냐하면 이제 자기가 곧 그 하나님을 만나야 된다는 걸 양심이 아는 겁니다. Porque a sua própria consciência já estava dizendo para ele que ele estava próximo à sua morte e ele precisava encontrar com Deus. 이 질문을 첫 번째로 했어요. Foi a primeira pergunta dele. 그리고 두 번째 질문이 E a segunda pergunta, 하나님이 이 세상 모든 걸 만들었다는 증거 있냐? ele perguntou, como pode evidenciar que Deus é o Criador? 하나님이 창조주인 걸 어떻게 믿을 수 있냐 그거예요. Então como pode crer que Deus é o Criador? 그리고 세 번째 질문이 세라케오 오맹 땅뱅 에볼루이요. 이 진화된 거 아니냐? E a terceira pergunta, sobre a teoria da evolução, o homem não evoluiu? 이 진짜 창조한 거냐? 그 생물학자들은 진화됐다고 하는 거 아니냐? Ah, porque os cientistas eles falam que o homem evoluiu. 이 질문했어요. Ele perguntou desta forma. 그리고 또 질문한 게 왜 하나님이 계신데 인간에게 고통이라는 게 있냐 이거예요. E assim ele pergunta também, por que existe sofrimento e dor para a humanidade? 병 걸리고 힘들고 어렵고 고민이 있고 고통이 있잖아요. Então realmente temos doença, temos sofrimento, temos dúvidas, temos realmente dificuldades nessa vida, não é? 여러분 성경에서는 고통이 있어야 인간이 하나님을 찾아오기 때문에 하나님이 고통을 허락하신다 그랬습니다. Mas a Bíblia fala que Deus permite a dor para que o homem busque e vire para o Senhor Deus. 여러분 고통이 없으면 하나님을 찾지 않아요. Então, se uma pessoa não tem dor, ele não consegue voltar para Deus, ele não busca Senhor Deus. 여러분 나에게 어려움이 있다면 하나님께 나아오셔야 됩니다. Então, se você tem dificuldade, se eu tenho uma dificuldade, eu preciso ir diante do Senhor Deus. 그리고 성경은 이 세상에서 가장 많이 팔리는 책인데 성경이 하나님의 말씀이라는 걸 어떻게 증명할 수 있냐 그거예요. E também a Bíblia é o livro mais vendido neste mundo, mas como foi feita e como evidencia que ele é da existência de Deus? 그게 하나님 말씀이 이 성경이 하나님 말씀이라는 걸 어떻게 할 수 있냐? Ah, como eu posso saber que essa Bíblia aqui é a verdadeira palavra de Deus? 우리도 그런 질문을 할 수 있겠죠. Nós também podemos perguntar isso, não é? 그리고 o que espírito? E a outra pergunta é, o que é espírito? 영혼이라는 것이 정말 있냐? Ah, se espírito realmente existe, 그리고 사람이 죽은 다음에 끝나는 것이 아니라 그 영혼은 천국이나 지옥으로 간다는 게 진짜 사실이냐 그거예요. e também, quando outra pergunta que ele fez, se uma pessoa ele morre e se torna um espírito, ele vai para o céu ou para o inferno? 우리도 궁금하죠. Nós também temos uma dúvida, não é? 중요한 문제입니다. Isso também é uma questão muito importante. 그리고 이 회장님은 엄청난 부자잖아요. E também esse chefe, esse dono, ele era muito rico, não é? 근데 예수님이 부자가 천국 들어가는 것이 낙타가 바늘 구멍 속에 들어가는 것보다 더 어렵다고 하셨거든요. Mas Senhor Jesus Cristo ele disse que um rico para entrar nos céus é tão difícil quanto um camelo entrar, passar por uma ponta de uma agulha. 그럼 나는 이 천국 못 간다는 얘기냐? Então ele pensou, ah, será que eu não consigo entrar no reino dos céus? 그런 질문을 했습니다. E assim ele começou a questionar dessa forma.
우리는 이런 걱정 안 해도 되니까 너무 감사하죠. Então nós não precisamos questionar isso, não é? 부자가 아닌 게 감사합니다. Então eu agradeço porque nós não somos ricos. 그런데 부자라고 해서 다 지옥 가는 게 아니죠. Mas não é porque você é rico que você vai para o inferno. 여러분 돈은 많지만 마음은 참으로 가난한 사람들이 있어요. Porque existem pessoas que eles realmente têm muito dinheiro, mas o seu coração é pobre. 아, 돈이 아무것도 아니구나. Eles percebem que o dinheiro não é nada. 아, 이게 부자가 아무것도 아니구나. Ah, ser rico não significa nada. 하나님 계실까? Ah, será que Deus realmente existe? 그 마음이 가난한 사람이 천국 갈 수 있고 마음이 부자는 천국 가기 어려운 거예요. Então, quando quem tem um coração pobre consegue entrar no reino dos céus e quem tem um coração rico não consegue entrar no reino dos céus. 돈이 많아도 마음이 가난한 사람들은 천국 갑니다. Então, mesmo que tenha muito dinheiro, se o coração dele for pobre, consegue entrar no reino dos céus. 자, 그리고 마지막 24번째 질문이 지구의 정말 끝이 오냐 이거예요. E a 24ª pergunta que ele faz é: será que o fim do mundo virá? 우리도 궁금하죠. 지구의 끝이 올지. Realmente nós também podemos perguntar, não é, se o fim do mundo vai existir. 이 회장님이 이것에 대한 질문들을 얻고 돌아가셨는지 못 얻었는지 알지 못합니다. Então esse dono, esse chefe da Samsung, eu não sei se ele conseguiu todas as respostas e morreu. 하지만 이 회장님이 하신 질문은 아주 중요한 인생의 질문들입니다. Mas as perguntas que ele fez realmente é uma pergunta muito inteligente, muito sábia sobre a vida. 사람이라면 누구나 한 번쯤은 해봐야 될 질문인 거예요. São perguntas que se você realmente for um homem, você precisa perguntar na sua vida alguma vez. 그 생각을 마음속에 가지고 오늘 말씀을 좀 들어주시면 좋겠습니다. Então eu quero que vocês possam ter essas perguntas dentro de vocês para ouvir a palavra. 자, 정말 성경이 사실이고 하나님이 지금도 살아 계신지 역사를 통해서 오늘 좀 생각해 봅시다. Então hoje, através da história, nós iremos ouvir e também descobrir se realmente o Senhor Deus existe ou não. 하나님은 지난 일도 성경에서 말씀하시고 앞으로 될 일도 하나님은 아시고 말씀하신다고 했어요. Então o Senhor Deus, ele já sabe do passado e ele disse sobre o passado, mas também o Senhor Deus fala sobre o futuro, porque ele também sabe do futuro. 하나님은 이 세상 끝 종말을 처음부터 말씀하신다고 했습니다. Senhor Deus, ele fala que ele fala sobre o fim do mundo desde os princípios. 오늘 우리가 사는 세상이 정말 이 세상의 끝인지 그것도 한번 생각해 보겠습니다. E também nós precisamos saber se realmente o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo do fim dos tempos. 자, 그러면 최초의 인간은 어디서부터 살았을까? 어디에 살았을까? Então, primeiro, o primeiro homem do mundo, aonde que ele viveu? 여러분 한번 생각해 보세요. Então, por favor, vocês precisam pensar. 여기 내가 있습니다. Aqui estou eu. 내가 있기 위해서는 나를 낳아준 부모님이 계시겠죠? Então, para eu existir, precisa existir também meus pais que me tiveram, não é? 부모님이 계시기 위해서는 할아버지 할머니가 계셔야 됩니다. E para meus pais existirem, também precisa existir meus avós. 그리고 할아버지 할머니가 계시기 위해서는 그 위에 또 부모님도 계셔야 돼요. E também para meus avós existirem, também precisa existir os bisavós. 그럼 계속 올라가다 보면 최초의 남자 한 명, 여자 한 명이 이 세상 최초의 사람이 나올 겁니다. E continuar subindo essa cadeia dos antecedentes, nós iremos encontrar um homem e uma mulher. 그렇죠? Não é? 지금 여기 우리는 다 피부색이 다르고 저랑 여러분 나라도 다르고 다르잖아요, 우리는. Então, agora eu e vocês temos a coloração da pele diferente, também somos de países diferentes. 그런데 사실 올라가다 보면요, 우리는 전부 다 한 부모 밑에서 태어났다라는 걸 알 수 있어요. Mas se nós continuamente subimos essa cadeia dos antecedentes, nós iremos descobrir que viemos de uma pessoa só. 사실 우리가 얼굴색이 달라도요, 형제간입니다, 형제간. Então, mesmo que a gente tenha a coloração da pele diferente, nós somos irmãos. 그렇죠? Não é? 우리가 뭐 전혀 딴 게 아니라 우리는 결국 한 명의 부모, 한 분의 부모를 가지고 있는 거예요. Então nós realmente temos todos de um lugar só e também temos um pai, uma mãe único também. 우리 아버지 이름이 성경에 뭐라고 돼 있어요? Como está escrito o nome do nosso pai? 아담. Adão. 우리 어머니 이름은 뭐죠? E o nome da nossa mãe? 하와. 여기 브라질 말. Eva. 에바. 아담, 에바. Adão e Eva.
그분들이 그 사람들이 에덴 동산에 살았다고 성경은 말씀하고 Na 있습니다. Bíblia fala que eles viveram no jardim do Éden. 창세기 2장을 보겠습니다. Vamos procurar Gênesis capítulo 2. Por favor, procurem. 창세기 2장 Gênesis capítulo 2, 8절입니다. versículo 8. 창세기 2장 8절을 같이 읽겠습니다. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Vamos ler todos juntos. dois. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. 예. 하나님이 아담과 하와를 만드시고 그 사람들을 에덴 동산에 살게 하셨어요. Senhor Deus, ele criou o jardim do Éden e colocou esses homens para viver para viverem lá. 근데 많은 사람들은요. 에덴 동산이 저기 하늘나라 어디에 있는 줄 잘못 알고 있어요. Mas muitas pessoas acham, eles compreendem errado, acham que o jardim do Éden estava no céu. 또 어떤 사람 저기 바다 밑에 어디 막 바닷속 용궁 어떤 그런 곳에 살고 있는 줄 알아요. E outros acham que o jardim do Éden ele está embaixo da água. 그런데 성경에서는 에덴 동산의 주소가 나옵니다. Mas na Bíblia aparece o endereço do jardim do Éden. 인데레스가 나와요. Aparece o endereço. 자, 여기 10절을 보세요. Vamos ver versículo 10. 한번 읽어주세요. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 에덴 동산에 강이 4개가 흘렀대요. Então, no jardim do Éden passava 4 rios. 그 강의 이름이 나옵니다. 11절에 첫 번째 강은 비손. O primeiro rio que aparece na Bíblia é o Pison, 13절 둘째 강의 이름은 기혼. e o segundo é o Guion. 14절에 셋째 강, 넷째 강은 힛데겔과 유브라데라고 E no 나옵니다. versículo 14 aparece que o terceiro é Edequel e também a quarta é o Eufrates. 그럼 이 강을 찾아가 보면 되겠죠. Então agora nós precisamos procurar esses rios, não é? 여러분, 세 번째 강과 네 번째 강은 지금도 흐르고 O 있습니다. terceiro rio e o quarto rio ainda fluem hoje. 아주 큰 강이에요. São rios muito grandes. 여러분, 이게 힛데겔은 티그리스 강입니다. O Eteguel eles são chamados de Tigres atualmente. 유브라데는 유프라테스 강이에요. E o Eufrates é chamado de Eufrates. 여기 앞에 화면을 보세요. Olhe para a imagem aqui na minha frente. 자, 여기 이라크 지역을 흘러서 여기 티그리스 강과 유프라테스 강이 이 바다로 페르시아만 바다로 흘러 들어갑니다. E assim o rio ele flui e passam pelo Iraque, eles se unem e vão até o Golfo Pérsico. 그러니까 여기서 강이 만나니까 여기 페르시아만과 이라크 여기 지역이 에덴 동산 자리라는 것을 알 수 있어요. Então aqui nós podemos saber que já que os rios passam pelo Iraque e Pérsia, este lugar é o lugar do Jardim do Éden. 그리고 이 비송강과 기온강도 그 땅 속에 묻혀 있는 그 강이 흘렀던 강줄기를 과학자들이 찾아냈습니다. E também os cientistas eles já descobriram e evidenciaram que também o Pison e Guion que secaram e estavam cobertos pela terra, eles conseguiram achar pelo satélite. 자, 여기 동그라미 한 이 부분이 에덴 동산이었다라는 것을 우리는 알 수 있어요. Então nós podemos saber que esse círculo vermelho era o local onde era o Jardim do Éden. 성경이 사실인 겁니다. Então a Bíblia realmente é verdadeira. 자, 여기 한국 신문인데 한국 신문에 보니까 에덴 동산은 지금의 페르시아만이었다라고 발표했어요. E assim esse é o Jornal da Coreia e a Jornal da Coreia fala que o Jardim do Éden estava em Pérsia. 이걸 누가 발표했냐? 미국 미시시피 대학교 조사단이 잃어버린 강 비손을 찾았다 그랬습니다. Por quê? Quem é que anunciou isso? Foi realmente a Universidade de Mississippi. Os pesquisadores falaram que acharam o rio perdido que era o Bison. 우리 통역하는 형제님들이 이제 이거 포르투게스로 바꿔줄 거예요. Eu acredito que os irmãos tradutores vão trocar isso em português. 여기 인류 문명은 이라크에서 시작되었다고 했습니다. E aqui fala que o início da vida do homem começou no Iraque. 여기 이라크 에덴 동산 옛자리다 그랬어요. Aqui fala Iraque era o antigo lugar do Jardim do Éden. 그러니까 오늘날 이라크 또 페르시아만 그쪽에 에덴 동산이 있었다라는 걸요. 학자들이 다 발표하고 있습니다. Então todos os cientistas, pesquisadores, eles falam que o Iraque e Pérsia eram lugares onde era o Jardim do Éden. 여기 메소포타미아에 있었다라고 발표했어요. Hoje as pessoas falam que o Jardim do Éden estava realmente na 이 Mesopotâmia. 메소포타미아가 이라크 땅을 말합니다. O que é Mesopotâmia? Ele refere à terra de Egito.
Não, é Iraque. perdão. 그래서 미국과 이라크가 한 10년 전에 전쟁을 했잖아요. Então, há 10 anos atrás, os Estados Unidos ele guerreou contra Iraque, não é? 아시죠? Vocês lembram disso? 그래서 미국 이라크를 박살내버렸습니다. E assim os Estados Unidos ele derrubou totalmente o Iraque. 후세인 대통령이 죽었잖아요. E assim o Hussein ele morreu. 그리고 이 미국이 이라크 여기에다가 에덴 동산을 다시 만들겠다라는 계획을 세웠어요. E assim os Estados Unidos ele decidiu em construir o Jardim do Éden novamente neste lugar. 학자들이 여기 에덴 동산 자리라고 하니까 거기에 실제로 부시 대통령이 에덴 동산을 다시 만들려고 그랬습니다. E assim, já que falaram para ele, os pesquisadores cientistas falaram para o governo americano que este era o lugar do Jardim do Éden, o Bush ele queria construir o Jardim do Éden. 물론 인간이 그 하나님이 만드신 에덴 동산을 어떻게 다시 만들겠어요? Então, realmente, como o homem consegue fazer, criar o Jardim do Éden que o Senhor Deus criou? Não tem como. 아니 인간이 지상 낙원 에덴 동산을 다시 만드는 게 당연히 실패했죠. Claro que o homem tentar construir o Jardim do Éden que o Senhor Deus construiu, realmente não dá certo, né? E eles fracassaram. 나중에 이 세상 끝에 천년 왕국이 있다고 했는데 그때 에덴 동산이 다시 하나님이 만드실 겁니다. E quando chegar no fim dos tempos, Senhor, depois quando entrar no 1000 anos de reinado, Senhor Deus ele vai construir o Jardim do Éden novamente. 천년 왕국이 실제 있습니다. Então realmente vai existir 1000 anos do reinado, 1000 anos de reinado. 자, 여기 에덴 동산의 강을 미국의 나사 과학자들이 확인했다라고 발표했습니다. Aqui fala que os cientistas da NASA eles conseguiram descobrir o local do Jardim do Éden. 자, 여기 인공위성이 땅 속을 쫙 찍었어요. E assim o satélite ele passou tirando foto e filmando sobre a Terra. 근데 여기 찍어 보니까 여기 티그리스 강과 유프라테스 외에도 두 개의 강줄기를 찾아냈다라고 미국 우주왕복선이 찾아냈다라고 E 발표했습니다. aqui fala que o satélite americano eles descobriram, já que ele já existiu o Eufrates e Tigres passando pelo este local, eles também descobriram outros dois rios que é o Pison e Guion. 여기 기손강과 비손강과 기온강을 Então, 찾아냈습니다. assim eles descobriram o rio Pison e Guion que estava coberto. 자, 여기 인공위성이 쫙 찍었는데 엄청난 강줄기를 찾아낸 거예요. 강이 흘렀다는 걸 땅속에 강줄기를 찾아냈어요. E assim eles tiraram fotos através do satélite e descobriram que realmente passava um grande rio que era o Pison. 그 위는 물이 없는 사막인데 그 땅 속에는 엄청난 습지와 강줄기가 있는 거예요. Então, acima desse rio, ele não tinha nenhuma água, mas era só deserto, mas eles viram que tinha rastros e evidências de rio, e também embaixo da terra ele era muito úmida e também era um pântano. 아, 지금은 사막인데 예전에는 엄청난 강이 흐르는 습지였구나 알아낸 겁니다. Então eles descobriram antes era um grande rio, atualmente é um deserto. 그 벽화에 배를 타고 활 쏘는 것들이 그려져 있는 거예요. E nos desenhos rupestres aparecia que os homens estavam em cima do barco caçando. 초식 동물들, 이 동물들이 많이 있는 그림이 그려져 있습니다. E também aparece vários animais vivos neste local. 자, 이거 영상을 잠깐 보겠습니다. Então vamos ver esse vídeo. O Jardim do Éden teria sido finalmente descoberto. 3.000 anos de histórias bíblicas e 3 décadas de tecnologia por satélite talvez nos deem a chave do enigma. Diz a Bíblia que o Éden se localizava nas cabeceiras do Tigre e Eufrates e de mais outros 2 rios, Pison e Gion. Isso é um problema. O Tigre e o Eufrates atravessam a Turquia, a Síria e o Iraque. Eles não saem da mesma fonte. E o Pison e o Gion não existem. O arqueólogo Julius Ares acredita que solucionou o problema. Ele viajou à Península Árabe em 1971 a fim de pesquisar os vestígios de sua mais antiga civilização. E descobriu que a Arábia Saudita nem sempre foi um deserto. Durante o período interglacial, a Arábia era muito mais úmida do que é hoje. O delta formado pelo Tigre e Eufrates chama-se Wadi Bati, que significa rio do umbigo. É um
um sistema fluvial imenso que banhou o lago ocidental da Arábia e migrou para a banda oriental. Concentrei isso arqueológica e geologicamente. Enquanto pesquisava, Zaren solicitou as fotos mais recentes tiradas por satélite. E o que viu tirou-lhe o fôlego. As imagens indicavam que teriam existido 2 rios fósseis, hoje totalmente secos. Localizavam-se no que hoje é a Arábia Saudita e o Irã. Seriam o Bison e o Geon citados nas escrituras. Diz a Bíblia que os 4 rios saíam da mesma fonte. Mas Ares acredita que eles apenas se encontravam na base, perto de onde o Tigre e o Eufrates correm agora no Golfo Pérsico. Embora não haja tal confluência hoje, já houve um dia, quando o nível do mar era muito mais baixo. Quando os 4 rios se encontraram, 예. 뭐 성경이 사실이죠. Então a Bíblia realmente é verdadeira, não é? 아니 성경에 비손강과 기온강이 있었다고 했는데 눈에 보이지 않는 땅 속에 있는 강을 찾아냈잖아요. Então realmente na Bíblia fala que existe um rio chamado Pison e outro Guion e agora descobriram, mesmo vocês não conseguiram enxergar esse rio. 여러분, 성경은 사람이 그냥 지어낸 책이 아니에요. Então realmente Bíblia não é um livro que um homem escreveu. 나중에 과학자들에 의해서 성경이 사실이라는 것이 다 밝혀집니다. Então futuramente, com certeza a Bíblia vai ser anunciado pelos cientistas que essa Bíblia é verdadeira. 에덴 동산이 실제로 있었고 아담과 하와가 실제 사람입니다. Então o jardim do Éden realmente existiu e o homem, Adão e a mulher Eva realmente existiram. 하나님이 아담과 하와를 하나님처럼 만드셨어요. Senhor Deus, ele criou o homem, Adão e Eva conforme a sua imagem. 그들에게 영혼을 넣어 주셨습니다. E realmente colocou dentro deles o espírito. 하나님은 사람과 함께 영원히 천국에서 하나님의 모든 영광을 함께 누리기를 원하셨어요. Senhor Deus, ele desejava que todos os homens eles pudessem passar as suas vidas todos juntos no reino dos céus. 마치 부모가 자식에게 좋은 모든 것을 주시기 원하는 것처럼 그렇게 하셨습니다. Como os pais querem permitir coisas boas para os seus filhos, Senhor Deus também queria permitir as coisas boas para os seus filhos. 하나님은 인간을 참으로 사랑하신 거예요. Então, Senhor Deus, ele realmente amou o homem. 지금도 하나님은 우리를 너무나 E 사랑하십니다. até hoje, Senhor Deus também ama o homem. 하나님은 사랑이셔요. Então, Senhor Deus é o amor. 그런데 그 하나님과 사람의 사랑의 관계가 성립이 되려면 인간도 하나님을 사랑해야 되는 거예요. Então, mas para que esse amor ele seja mútuo, realmente o homem também precisava amar o Senhor Deus. 인간이 하나님을 사랑한다는 증거로 하나님은 선악과는 먹지 말라라고 Então, 말씀하십니다. Senhor Deus, querendo provar o amor do homem, Senhor Deus permitiu um fruto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 자, 그 2장 16절, 17절, 16절 읽어 주시죠. Capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. 16 eu irei ler primeiro. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 자, 모든 나무의 열매는 먹어도 좋다고 했어요. Aqui ele fala que de toda a árvore do jardim comerás livremente. 근데 17절을 같이 읽겠습니다. Mas vamos ver versículo 17. 자, 2. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 다 먹어도 좋은데 너에게 완전한 자유를 주는데 그러나 정말 너희가 나를 사랑한다면 이거 선악과만은 먹지 말아다오. Ele falou: vocês podem comer todos os frutos desse jardim, vocês podem fazer tudo livremente, mas só você não pode comer esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal se me amas. 그게 인간이 하나님을 사랑한다는 증거가 되는 거예요. Então isso seria a prova do homem que ele amava o Senhor Deus. 이거 하나만 지켰으면 하나님과 영원히 사랑의 관계가 유지되는 겁니다. Então se eles tivessem realmente guardado esse único mandamento, Senhor Deus, o amor dele continuaria eterno até hoje. 근데 마귀가 그걸 깨버립니다. Mas o diabo quebrou esse amor. 하와에게 몰래 가가지고 그거 먹어도 너희가 안 죽는다 거짓말을 해요. Foi até a Eva e disse: você pode comer, mas você não vai morrer. 자, 3장 4절입니다. Vamos ver capítulo 3, versículo 4. 자, 3장
3장 4절을 같이 읽겠습니다. Capítulo 3, versículo 4, vamos ler todos juntos. dois. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 이 뱀이 요한계시록 12장에는 이 뱀이 마귀 사탄이라고 No 말씀하십니다. Apocalipse capítulo 12 fala que a serpente ele é a imagem do diabo, que ele é o diabo. 자, 보세요. 자, 하나님은 먹지 말라. 먹는 날에는 정령 반드시 죽는다 그랬어요. Senhor Deus ele fala: não comerás, certamente morrerás. 그런데 마귀는 반대로 먹어라. 너희가 결코 죽지 아니하리라 그럽니다. Mas o diabo fala: pode comer, não morrereis. 자, 이제 아담과 하와는 선택해야 돼요. 하나님의 말씀을 들을 것인가 마귀의 말을 들을 Então 것인가. agora Adão e Eva precisam escolher se vão ouvir a palavra de Senhor Deus ou vai escolher a palavra de Satanás. 여러분, 간단히 선악과 하나 따먹는 게 아니라 누구를 선택할 것이냐 그 문제예요. Então isso não é a questão de ele ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas de quem ele estava ouvindo e quem ele iria escolher. 내가 하나님을 선택할 것이냐 아니면 하나님을 버리고 마귀를 선택할 것이냐. Eu irei escolher o Senhor Deus ou eu irei abandonar o Senhor Deus e escolher o diabo? 누구를 선택할 것인가 이건 중요한 문제입니다. Quem eu vou escolher? Essa pergunta realmente é muito importante. 여러분, 우리가 결혼할 때도 마찬가지잖아요. 내가 두 사람과 같이 결혼할 수는 없어요. Como nós também sabemos muito bem, no nosso casamento nós não podemos casar com duas pessoas. 한 명을 선택하고 한 명은 버려야 되는 거예요. Então, uma pessoa nós precisamos escolher e outra nós precisamos abandonar. 진정한 사랑은 똑같이 사랑할 수 없는 겁니다. Então, verdadeiramente, quando você casa, você não tem como amar duas pessoas no mesmo tanto. 그런데 안타깝게도 아담과 하와는 하나님을 버리고 마귀를 선택하게 됩니다. Então, infelizmente, o Adão e Eva eles abandonaram o Senhor Deus e escolheram o diabo. 결국 그들은 하나님을 스스로 떠난 겁니다. Então, eles realmente, verdadeiramente, eles mesmos abandonaram o Senhor Deus, partiram de Senhor Deus. 죄를 짓게 되죠. E assim eles cometem o seu 결국 pecado. 에스겔 31장 16절에 보면 에덴 동산이 땅속 지하로 들어갔다라고 말씀하셔요. E aqui fala no Ezequiel, capítulo 31, versículo 16, que todo o jardim do Éden foi para a parte mais baixa da terra. 에덴 동산에 있던 엄청난 그 나무들과 동식물들이 순식간에 땅속에 들어가 버린 Então 거예요. todas as árvores, toda a criação, todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, Ele colocou debaixo da terra. 자, 에스겔 31장 18절. 자, 여기 같이 한번 읽겠습니다. No Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, vamos ler todos juntos. 자, dois. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia será precipitado como as árvores do Éden às portas mais baixas das terras. 에덴 동산이 지하, 그 나무들과 함께 지하로 들어갔다고 Então 말씀하십니다. aqui ele fala que o jardim do Éden ele entrou nas terras mais profundas. 엄청난 동물과 식물이 갑자기 땅 속에 들어가 버린 거예요. Então todos os animais, todos realmente, todas as criações do Senhor Deus, todas as árvores entraram embaixo da terra. 자, 이렇게 이 동식물이 갑자기 땅 속에 묻히고 산소 공기랑 딱 차단이 되고 열과 압력에 의해서 이것들이 석유로 바뀌는 겁니다. E assim toda a árvore, todos os animais, por eles afundarem para a terra rapidamente e também por ser coberto pela terra através da umidade e calor, eles se tornam nesse petróleo bruto. 근데 놀랍게도요, 전 세계에서 석유가 제일 많이 나는 곳이 어딘지 아셔요? E sabem aonde você consegue adquirir, sabem aonde tem o maior petróleo no mundo? 바로 여기 에덴 동산이 있었던, 여기 페르시아만, 여기 에덴 동산이 있었던 바로 여기에서 석유가 제일 많이 납니다. É onde existia o jardim do Éden, onde estava o Golfo Pérsico. 페르시아만 주변에서 전 세계 석유 생산의 70%가 이루어져요. Realmente nesse Golfo Pérsico eu tenho quase a 70% de produção de petróleo. 여러분, 여기 있는 나라들이 무슨 산업이 발달한 나라들이 아닌데 다 잘 살아요. Então esses países que estão ao lado do Golfo Pérsico, eles não são ricos ou eles não conseguem ter tecnologias para ter esse petróleo. 전 세계로 석유를 수출하기 때문에 그렇습니다. Por que eles são tão ricos assim? Por causa que eles só exportam esse petróleo. 브라질도 석유가 나죠. No Brasil também tem o petróleo, não é? 브라질도 원래 잘 살 수 있는데 Realmente o Brasil também consegue viver bem. 그 석유를 직접 만들어 가지고 그걸
그 정제해가지고 전 세계로 수출하면 잘 살 수 있잖아요. Então, o Brasil também, eles podiam manipular bem o petróleo também e vender o petróleo e viver bem, não é? 이 석유가 난다는 건 정말 축복받은 거죠. Então, realmente, num país ter petróleo, isso é uma grande bênção. 제가 온 한국은요 석유 한 방울도 안 납니다. Na Coreia, o país que eu vim, não existe nenhum pingo de petróleo. 전 세계에서 석유를 가장 많이 수입하는 나라 중에 하나예요. É um dos países mais, a Coreia é um dos países que mais compram petróleo de outros 브라질에는 países. 석유가 나니까 하나님이 브라질 땅을 축복하신 거죠. Então, se o Brasil tem petróleo é porque o Senhor Deus abençoou o Brasil. 우리가 브라질 이 땅만 축복받을 게 아니고 우리 영혼도요 하나님의 복을 받아야 됩니다. Mas não podemos só ser abençoados a terra do Brasil, mas também o nosso espírito. 여러분 여기에서 이렇게 석유가 많이 난다는 건 지금은 사막 모래 사막밖에 없지만 예전에는 엄청난 동물과 식물이 있었던 땅이라는 걸 알 수 있어요. Então você ter petróleo neste lugar que antigamente, agora é deserto, mas antigamente era uma grande terra havia vários animais e plantas. 에덴 동산이 있었다라는 증거입니다. Então isso é uma evidência que era o Jardim do Éden. 석유가 제일 많이 나요. É porque onde tem aqui é o lugar onde exportam mais 자, petróleo. 이게 석유 수출 지도인데요. 전부 다 여기에서 생산이 돼 가지고 미국으로도 가고 유럽으로도 가고 아시아로도 가고 다 갑니다. Então esta é a imagem onde tem a maior exportação de petróleo. 자, 여기가 에덴 동산이 있었던 자리잖아요. Então este lugar onde exportam, onde está exportando é o Jardim do Éden. 자, 증거가 있습니다. Então temos uma evidência. 사실인 거예요. É verdade. 자, 에덴 동산에서 아담과 하가 선악과를 따먹었습니다. E assim o Adão e Eva eles pecaram contra o Senhor Deus no Jardim 근데 do Éden. 하나님이 분명히 먹는 날 반드시 죽는다고 말씀하셨죠? Esse é o Deus, ele disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 근데 아담과 안 죽었어요. Mas Adão e Eva não morreu. 그럼 하나님 말씀 틀린 거냐? Então será que a palavra do Senhor Deus está errada? 몸은 살았지만 그 영혼이 죽었어요. Realmente o corpo deles estavam vivos, mas o espírito deles estava morto. 여기 에스겔 18장 4절에 범죄하는 그 영혼이 죽는다고 E no 말씀하셨어요. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 fala: a alma que pecar, essa morrerá. 여러분 몸이 진짜 중요한 게 아니라 내 몸 안에 있는 영혼 그게 진짜 납니다. Então o importante não é meu corpo, mas sim a alma que está dentro de mim. 이 안에 있는 영혼이 진짜 나예요. Então a alma que está dentro de mim, esse é o verdadeiro eu. 이건 껍데기 칩에 불과해 칩. Isso é apenas a casca, é o corpo, é a casa da nossa alma. 하나님은 성경에서 이 몸을 껍데기라 그랬습니다. Senhor Deus, ele fala que isso, nosso corpo é apenas uma casca. 나의 이 가죽 껍데기 이것이 썩은 뒤에 내가 몸 밖으로 나가서 하나님을 보리라 말씀하셨어요. Ele fala que a minha casca, esse meu corpo, um dia ele vai apodrecer e meu espírito irá ver o Senhor Deus. 이 몸이 생명이 끝나는 날이 있습니다. Então um dia esse corpo tem uma vida que ele vai acabar. 여러분 우리는 태어날 때 영혼이 이 아담과 하가 죄로 인해서 모든 사람에게 그 죄가 전염돼 버린 거예요. Então realmente o Adão e Eva, por eles cometerem este pecado, eles passaram todos esses pecados até chegar a nós. 아담과 하와가 죄인이기 때문에 그 사람들을 통해서 태어나는 모든 사람은 전부 다 죄인으로 태어납니다. Então todas as pessoas que nasceram de Adão e Eva, por eles terem cometido o pecado, eles vão nascer com pecado. 여러분 애기 태어났을 때 안아보면 너무 천사 같잖아요. Quando nós pegamos um bebê recém-nascido, nós olhamos e falamos: ah, é um anjo, não é? 이렇게 착한 애기 무슨 죄가 있겠어? Ah, essa criança, esse bebê tão anjo, que pecado ela vai ter? 근데 진짜 죄가 없어요? Mas será que esse bebê recém-nascido não tem pecado? 엄마가 젖을 쫙 물리는데요. 젖이 안 나오면요. 엄마 젖을 확 깨물잖아요. O bebê recém-nascido, quando ele vai mamar a mama da mãe, e quando o leite não sai bem, o bebê vai e morde. 그런 경험 해보신 적 있죠? Vocês já experimentaram isso, não é? 그럼 엄마가 아파하면서요. 애기 그냥 엉덩이를 탁 한 대 때려주잖아요. Então a mãe fala: ah, tá doendo, e vai bate no bumbum do bebê, não é? 그리고 애기가 이제 말하기 시작하면요. 이쁜 말도 하지만요. 거짓말도 합니다. Então as crianças, quando começam a nascer os dentes, começam a falar, ele fala coisas bonitas, também ele mente. 그리고 동생 태어나면 엄마 아빠가 동생만 이뻐한다고 막 시기 질투하죠. E assim, quando o bebê ele cresce mais um pouco e ele tem o seu irmão mais novo, ele começa a ter ciúmes e raiva. 그 천사 같은 애기 속에요. 온갖 죄가 다 들어 있어요. Então aquela criança tão pequena, ela tem todo o pecado deste mundo. 그 얘기는 뭘 말하냐? 우리는 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이라는 걸 Então o 알아요. que significa isso? Que significa que nós somos pecadores que iremos para o 여러분 inferno. 마음 속에 죄가 없어요? Será que no coração de vocês não tem pecado?
그 아담과 하와로부터 유전받은 죄가 우리 안에 있어요. Realmente o pecado que recebemos do Adão e Eva está dentro de nós. 우리가 천국 갈 수 있을 것 같아요? Será que nós podemos entrar no reino dos 그 céus? 죄를 가지고 어떻게 천국 갑니까? Como é que com este pecado você consegue entrar no reino dos céus? 나는 하나님 믿으니까 천국 가겠지. Ah, eu acredito em Deus, por isso que eu vou entrar no reino de Deus. 그건 자기 생각입니다. Isso é apenas os seus pensamentos. 내 영혼이 죽었기 때문에 다시 거듭나지 않으면 천국 못 가는 거예요. Já que meu espírito está morto, se eu não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. 그래서 예수님은 요한복음 3장에 내가 진실로 너희에게 말하니 너희가 거듭나지 않으면 하나님 나라 볼 수 없다라고 Por 말씀하셨어요. isso, o Senhor Jesus Cristo ele fala no João capítulo 3 que se o homem não nascer, na verdade, fala que se o homem não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. 여러분 거듭나셔야 됩니다. Então é necessário que vocês precisam nascer de novo. 정말 거듭나기를 원하신다면 Se vocês desejam 말씀을 들으셔야 돼요. verdadeiramente nascer de novo, vocês precisam ouvir a palavra. 여러분 인간에게 죄가 시작됐어요. Realmente no homem começou a surgir o pecado. 그런데 아담과 하와가 선악과 따먹었는데 바로 그 아들 형 가인이 동생 아벨을 돌로 쳐 죽입니다. E assim Adão e Eva eles tiveram dois filhos que eram Caim e Abel e esse o irmão mais velho Caim mata o seu irmão através da 죄가 pedra. 시작됐는데 바로 그 아들 대해서 살인죄로 커져버린 거예요. E assim o pecado surgiu e já o seu primeiro filho cometeu o primeiro homicídio deste mundo. 얼마 안 가서 이 세상에 죄가 가득하게 됩니다. E neste mundo não passou muito tempo, mas preencheu de pecado. 자, 6절 창세기 6장 5절입니다. Vamos procurar Gênesis capítulo 6, 창세기 6장 5절을 보세요. versículo 5. 자, 창세기 6장 5절을 같이 읽겠습니다. Gênesis capítulo 6, versículo 5, vamos ler todos juntos. dois. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. 하나님이 이 세상에 죄가 가득 찬 걸 보셨습니다. Então o Senhor Deus viu que a maldade deste mundo estava repleta. 이 세상에만 죄가 가득 찬 게 아니라 사람 마음속의 생각과 계획이 항상 악하다고 하셨어요. Mas não era só a maldade do homem, mas ele fala que também a imaginação dos pensamentos dos seus corações era má continuamente. 여러분 자기 마음을 한번 들여다보세요. Vocês precisam olhar para os corações de vocês. 미움이 있죠. Vocês têm ódio, não tem? 다른 사람을 미워하는 게 있어요. Vocês odeiam outra pessoa. 욕심이 있습니다. Vocês têm egoísmo, cobiça. 시기하고 질투하는 게 Vocês 있어요. têm ciúme, ódio. 거짓말하려는 마음도 있고 Vocês têm coração de mentira, 음란한 마음도 있고 coração de lascívio. 싸우려는 마음도 있고 Tem coração de querer brigar. 아주 막 그 악한 아주 잔인한 마음도 있어요. E tem coração violento também. 우리 속에 그런 죄들이 다 있어요. Todos esses pecados estão dentro do nosso coração. 여러분 이 세상에 얼마나 많은 죄들이 있는지 보세요. Olhe bem quanto pecado existe neste mundo. 브라질에서 얼마나 많은 사람들이 총으로 죽습니까? Quantas pessoas morrem no Brasil ao ano através de tiro? 얼마나 많은 살인죄가 벌어지고 있어요. Quantos homicídios acontecem no ano no Brasil? 얼마나 많은 간음죄가 벌어지고 있습니다. Quantos pecados de adultério acontecem no Brasil? 여러분 이 죄가 가득 찬 세상을 하나님이 홍수로 심판하십니다. Senhor Deus, através desse grande pecado que as pessoas cometeram, Senhor Deus julgou esse mundo através das águas. 브라질뿐만 아니라 온 세상에 죄가 가득해요 지금. Então, não só o Brasil, mas todo o mundo está cheio de pecado. 하나님이 이 세상을 홍수로 심판하셨습니다. Senhor Deus, ele julgou este mundo através das águas. 자, 거기 13절입니다. Vamos ver o versículo 13. 13절에 보면 하나님이 이 세상을 홍수로 멸하겠다고 말씀하십니다. Aqui no versículo 13, Senhor Deus, ele fala que vai julgar este mundo, vai julgar este mundo. 17절에 보십시오. 내가 홍수를 일으켜 땅에 있는 자를 멸절한다고 E 했습니다. aqui no versículo 17 ele fala, porque eis que eu trago dilúvio de água sobre a terra. 그런데 하나님이 큰 배 방주를 만들라고 하십니다. Mas Senhor Deus, ele fala para Noé fazer uma grande arca. 자, 14절을 보세요. Veja no versículo 14. 자, 잣나무로 만들어라. Ele fala para fazer através da madeira de gofer. 자, 칸들을 막아라. Ele fala para fazer betumes. 자, 물이 들어오지 않도록 역청으로 안팎에 방수제로 칠하라. Ele fala para passar o betume para que a água não entre dentro da arca. 그리고 15절에 배의 크기는 이렇다. E aí no versículo 15 fala sobre o tamanho da 자, arca. 길이는 300규빗. 이건
나누기 2하면 미터로 됩니다. 300규빗은 150m예요. E aí, então, quando fala que farás de 300 covados, é você só dividir em 2, que vai dar 150 metros. 너비는 50규빗, 이건 25m입니다. Então, 50 covados, que seria 25. 높이는 30규빗 15m. Na altura também 30 covados, então é 15 metros. 여러분, 이 한 층이 3m면 거의 이 건물 4층, 5층 높이에요. Então, se é 15 metros de altura, é mais ou menos em torno de um prédio de 4, quinto andar. 여러분, 이 교회당 건물보다 10배는 10배 이상 10배가 뭡니까? 더 큰 엄청 큰 배를 만든 거예요. Então, realmente construíram uma arca que é uma 10 vezes maior que a igreja aqui. 그리고 거기에 노아와 가족 8명이 탔어요. E assim, a família de Noé, 8 pessoas entraram dentro da arca. 그리고 7장 9절에 보면 짐승도 암컷 수컷 한 쌍씩 탑니다. E no capítulo 7, versículo 9, fala que par de cada animal, eles entram na arca. 그리고 11절에 노아가 600살 되던 해 하늘에서 비가 쏟아지기 E 시작합니다. no versículo 11 ele fala que no ano 600 da vida de Noé começou a ter o dilúvio. 그리고 땅 속에 지하수가 터져서 올라왔다고 돼 Então 있어요. a água que estava embaixo da terra, ele começou a transbordar. 40일 밤낮 쉬지 않고 비가 왔습니다. Então durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. 어떤 사람들은 이 성경을 읽다 의심해 어떻게 사람이 600살까지 살 수 있냐? Algumas pessoas falam, como é que o homem consegue viver até 600 anos? 이거 성경은 거짓말이다. A Bíblia é mentirosa. 사람이 지어냈다. Isso foi o homem que inventou. 그런데 여러분, 홍수가 나기 전에는 이 지구 환경이 지금과 완전히 달랐습니다. Mas realmente antes do dilúvio, o mundo era diferente do mundo atual. 지금보다 훨씬 더 좋은 환경이었어요. Realmente era um ambiente muito melhor do que o tempo de hoje. 자, 여기 화면을 보십시오. Olhem bem essa imagem. 자, 여러분 여기 이 지구인데 홍수가 나기 전에는 이 파란색 물층이 지구 전체를 덮고 있었습니다. Então, esse é uma camada de água que estava no céu antes do dilúvio. 창세기 1장 7절에 보면 하나님이 하늘 위에 물이 있다고 했었어요. Então, o 창세기. Senhor Deus, ele fala aqui em Gênesis que separou as águas do céu e da terra. 자, 이 물층이 홍수 때 쏟아져 버린 거예요. Então, toda essa camada de água que o Senhor Deus ele colocou em cima da terra, ele caiu no dilúvio. 여러분, 이 물층이 있었을 때는 태양으로부터 오는 사람에게 해로운 사람을 늙게 만드는 자외선 같은 걸 다 차단해 줬습니다. Então, toda essa camada de água que estava sobre a terra antes do dilúvio, ele impedia que entrasse todos os tipos de radiações. 그래서 우리가 살 안 타고 잘 안 늙기 위해서 자외선 차단제를 바르잖아요. Então, para nós não envelhecermos, para termos saúde na nossa pele, nós passamos protetor solar, não é? 근데 이 물층이 있었을 때는 거의 자외선을 거의 다 차단해 줬어요. Então, mas quando existia essa camada de água sobre a terra, ele impedia que todos esses tipos de radiações, tipos de luzes entravam na terra. 사람이 10배로 천천히 늙었습니다. Então, o homem ele envelhecia 10 vezes menos. 여러분, 햇빛을 거의 이 자외선을 안 보니까 천천히 늙은 거예요. Então, já que ele não via luz solar fortemente, diretamente à sua pele, ele envelhecia bem devagar. 지금도 보세요. 바깥에서 햇볕 받으면서 평생을 일하는 농부랑 햇볕을 보지 않고 사무실에서 일하는 사람이랑 똑같이 70살이어도 누가 더 늙었어요? Então, se nós compararmos uma pessoa que viveu a vida toda debaixo do sol fazendo agricultura, um fazendeiro, e comparado a um homem que viveu a vida toda dentro do escritório trabalhando, e se pegarem eles com 70 anos, quem é mais velho? Quem tem cara mais velha? 햇볕을 보는 사람이 훨씬 빨리 늙습니다. Então, o homem que toma o sol, essa pessoa envelhece mais rápido. 그래서 여러분, 노아 때까지는요 900살 이상 살았어요. Então, até no tempo de Noé, as pessoas viviam mais de 900 anos. 근데 갑자기 노아 홍수 이래 갑자기 수명이 쫙 줄어들어요. Mas depois de Noé, a vida do homem começou a diminuir muito rapidamente. 지금은 7, 80이잖아요. Então agora as pessoas vivem em torno de 70, 80 anos, não é? 자, 여기 보시면 Então olhem bem. 이 물층에서 사람 몸에 해로운 광선들을 다 차단해 줍니다. Então essa camada de água ele impedia que as radiações entrassem, como gama, o raio-x, essas coisas. 그 대신에 사람 몸에 좋은 광선들은 이 물층을 통과하게 된 거예요. Mas todos os outros raios que eram benéficos, eles passavam pela essa camada de água. 그러니까 사람이
사람이 지금보다 10배 이상 살았던 겁니다. Então, 올해. as pessoas antes do dilúvio, eles viviam 10 vezes mais do que nós vivemos atualmente. 다 900살 이상 살았어요. Todos eles viviam há mais de 900 anos. 그 한국의 유명한 대학교 교수님이 인간 수명 900살 가능했다라고 돼요. 900살. E realmente um cientista muito famoso na Coreia, ele fala que o homem ele era capaz de viver até 900 anos. 물층이 있었기 때문에 900살 이상 사는 게 가능하다는 거예요. Porque realmente existia a camada de água que ele protegia e conseguia permitia para que o homem pudesse viver. 그런 신문이 계속 발표돼. 여기도 900살까지 살았다고 돼 있잖아요. Então vários jornais eles falam que o homem conseguia viver mais de 900 anos. 그러면 지구 전체를 덮었던 그 물들은 다 어디 갔냐 그거예요. Então e agora? A água que cobriu toda a terra, para onde ele foi? 여기 하나님이 이 물을 무더기 같이 막 쌓아 올렸다고 돼 있어요. Aqui ele fala que Senhor Deus ele juntou a água em um montão. 어떻게 물을 막 쌓아 올릴 수 있을까요? Como é que consegue juntar a água como num montão? 하나 얼음으로 얼려버렸어요. Então Senhor Deus ele congelou a água. 여러분 우리 남극에 가면 얼음 두께가 평균 두께가 4,000m입니다. Se vocês forem para o Polo Sul, realmente só a largura dele é mais de 400.000 metros. 4km. 4 quilômetros. 평균. 그리고 이 남극 대륙 크기가요. 브라질보다 더 크죠? E realmente, se nós olharmos o gelo do Polo Sul, ele é maior que o Brasil. 거의 브라질 2배는 됩니다. Ele chega quase a ser 2 vezes maior que o Brasil. 그 엄청난 얼음이 4km로 두껍게 얼려져 있는 거예요. Então todo esse gelo, só a largura dele tem em torno de 4 quilômetros. 이게 이 인공위성으로 저기 남극을 찍은 겁니다. Então aqui eles tiraram a foto através do satélite, o Polo Sul. 이 얼음이 다 녹으면 이 엄청난 얼음이 녹으면요 바닷물이 60m 상승해요. Então, se o 58m. Polo Sul ele derreter todo, o nível de água do mar ele sobe mais de 60 metros. 큰 도시들이 다 Então 잠겨버립니다. todas as cidades grandes, metrópoles, eles são cobertas por água. 그리고도 남은 물들은 하나님이 깊은 곳에 물 창고를 만드셨다고 돼 E 있어요. o restante das águas, Senhor Deus ele disse que colocou no abismo. 깊은 곳에 물 창고가 뭔지 사람들이 잘 As 몰랐습니다. pessoas não sabiam o que era colocar água dentro de um abismo, dentro de um depósito. 그런데 미국의 과학자들이 땅속 400km, 500km 깊은 땅속에 엄청난 물 창고를 찾아낸 거예요. Mas cientistas americanos eles descobriram que recentemente que existe em 400 a quilômetros. 바다가 발견됐습니다. 자, 제2의 바다다 그랬어요. Aqui ele fala que é o segundo mar, que está abaixo da terra, 500 quilômetros de profundidade. 자, 여기 보십시오. Olhem bem. 지진 파악 분석을 통해 지구 속 물, 제2바다의 존재를 확인해내라고 밝혔습니다. 물이 있는 것으로 추정되는 위치는 이 지점으로 지하 410km의 자, 이 물이요. 여기 위에 땅 위에는 바닷물이 있고 400km에서 600km 땅 속에 엄청난 물이 있는 거예요. Então, quando por fora realmente existe a água do mar, mas no meio externo, depois do meio externo existe em torno de 400 a 600 quilômetros de profundidade, também existe um outro mar. 여러분, 바닷물은 아무리 깊어도 10km밖에 안 됩니다. Realmente o nível do mar, a profundidade do mar, do oceano, mesmo que ele seja profunda, não passa de 15 quilômetros. 그런데 400km, 600km 밑에 엄청난 물이 있는 거예요. Mas ele fala que se você entrar debaixo da terra 400 a 600 quilômetros, tem realmente uma grande quantidade de água. 자, 근데 그 물의 양이 땅 위에 있는 물보다 3배는 더 많다고 돼 있어요. Mas e a água que está realmente debaixo da terra, ele tem a quantidade dessa água é 3 vezes mais do que a água que está no mar, nos rios, em todos os outros lugares na terra. 바닷물, 강물 다 합한 것보다도 3배는 더 많은 Então a água 양이 do mar, a água do rio, todas as águas juntando, ele ainda é 3 vezes menos do que a água que está abaixo do meio externo. 여러분, 그게 성경에 나온다는 겁니다. Isso aparece na Bíblia também. 자, 여기 보십시오. 여기 하나님 말씀에 깊은 곳에 물 창고를 만드셨다고 돼 있잖아요. Aqui ele fala que Senhor Deus ele colocou todas essas águas em abismo, em depósitos. 성경이 사실인 거예요. Então a Bíblia realmente é verdadeira. 그리고 여러분 이거 보세요. E aqui olhem bem. 전 세계에 육지에 바닷가가 아니라 육지에 소금 평야가
많아요. E vários lugares do mundo, não sendo o litoral, existem grandes desertos de sal. 여러분 브라질 바로 옆에 볼리비아 아시죠? Vocês conhecem a Bolívia, que está ao lado do Brasil? 볼리비아 4,000m가 넘는 엄청나게 높은 산꼭대기 고지대가 소금밭이에요. E na Bolívia tem um pico que é mais de 4.000 metros de altura e naquele pico existe um deserto de sal. 이 우유니 소금 사막이라고 그럽니다. Ele fala que é um grande deserto de sal. 혹시 여기 가보신 분 있어요? Alguém já foi neste lugar? 여기 그렇게 멀지 않은 곳이죠. Não é um lugar muito longe, não é? 제가 한국에 있을 때 야, 여기를 한번 가봐서 내 눈으로 한번 보고 싶다 그 생각이 들더라고요. Quando eu estava na Coreia, eu pensei assim, eu queria visitar esse lugar porque eu queria ver. 하나님이요 브라질까지 저를 보내주셨어요. Mas Senhor Deus, Ele me mandou até o Brasil, não é? 이제 가까이 왔으니까 언젠가 한번은 가보지 않을까. Então, já que está bem próximo, vai existir uma chance para eu ir e visitar. 이게요 뭐 조금 몇 미터 있는 게 아니라 수백 킬로미터 펼쳐져 있습니다. 수백 킬로미터. Então, esse deserto de areia, de sal, ele não está a alguns metros, ele está em vários quilômetros. 아니 바닷가도 아니고 산 꼭대기에 수백 킬로미터 웬 소금이 있냐 그거예요. Então, acima de um pico, mais de 4.000 metros de altura, por que existe um deserto de sal que ele é de quilômetros de distância? 이게 먹을 수 있는 소금이에요. E esse é um sal que você pode consumir. 여러분 안 믿겨지시면 한번 가보셔요. Já que se vocês não acreditarem, vocês podem lá visitar a Bolívia. 이게 지구 전체를 덮었던 물이요 쫙 빠지면서 미처 빠지지 못한 바닷물이 물이 증발돼 버리고 소금만 쫙 남은 거예요. Então, por que aconteceu isso? Realmente a água ele cobriu todo o planeta Terra e quando a água foi saindo, a água que não conseguiu sair acumulou e foi a água foi evaporada e só sobrou sal. 그런데 이게 볼리비아만 있는 게 아니라 지구 곳곳에 많아요. Mas não é só em Bolívia que existe esse deserto de sal, existe em vários lugares do mundo. 여러분 여기는 제 고향인데 여기 산입니다. 제 고향에 있는 산입니다. E aqui são duas montanhas que está na minha terra natal. 그런데 이 산이 콘크리트, 시멘트랑 자갈을 버무려 놓은 것 같은 산이에요. E essa montanha, ele é uma montanha misturado com pedras cascalhos e concretos. 여러분 이건 물 속에서만 만들어질 수 있는 산이라고 합니다. E esse tipo de montanha só é feito dentro do oceano, dentro de um mar. 이 제 고향이요 굉장히 높은 고지대인데 여기에 물 속에서 만들어질 수 있는 산이 있는 E 거예요. até aqui a minha cidade natal, ele é um planalto muito alto e ainda assim eles conseguiram conseguiu surgir essa grande montanha. 한국도 물이 덮인 겁니다. Então significa que a Coreia também já foi coberta por água. 이게 세계에서 제일 높은 히말라야 산맥입니다. Aqui também é o pico de Himalaia. 근데 여기 보시면 여러분 여기 이렇게 쭉 줄이 보이죠? Aqui se vocês olharem o pico de Himalaia tem traço na vertical, não tem? 여기까지 물이 찼다는 건데 여기에요 바다에서만 나오는 화석들이 너무 많이 묻혀 있어요. E aqui fala que significa que a linha vertical é onde a água cobriu. E aqui nessa linha descobriram vários fósseis marítimos. 7,000m, 8,000m 산꼭대기예요. 바다 속에 있는 조개 껍데기나 암모나이트 화석 이런 화석들이 계속 발견이 되는 거예요. Então, 7, 8 mil metros de altura eles conseguiram descobrir vários fósseis marítimos nesse lugar. 자, 이게요. 영국의 등반대가 에베레스트산 꼭대기에서 발견한 이런 화석들입니다. Então, aqui são pesquisadores ingleses que subiram até o pico do Everest para coletar essas evidências. 에베레스트산도 다 덮였던 거예요. Então, significa que até o Everest foi coberto por água. 이 프랑스의 나바라라는 사람은 직접 여러분 여기 스페인의 꾸엔카인데 여기도 고지대인데요. 여기까지 물이 다 찼던 거예요. Aqui na Espanha é chamado Cuenca também, ele é um planalto bastante alto na Europa e ele também foi coberto por água. 유럽도 물에 잠겼던 Então significa 겁니다. que até a Europa também foi coberta por água. 이런 게 많아요. Então existem vários lugares desse jeito. 이 근처에서 이런 것들이 수없이 발견됩니다. Aqui ele fala 바닷속 화석들. que descobriram vários fósseis marítimos. 전 세계가 물에 잠긴 거예요. Então realmente todo mundo foi coberto por água. 그리고 여러분 이게 미국의 그랜드 캐년입니다. E aí esse é o lugar chamado Grand Canyon nos Estados Unidos. 이게 400km 쫙 이 협곡이 펼쳐져 있죠. Aqui ele fala que essas depressões acontecem em cerca de uma distância de 400 quilômetros. 이게
엄청난 홍수에 의해서 이 물이 빠지면서 깎이면서 이게 순식간에 이런 게 만들어진 Então 겁니다. por que aconteceu essa grande depressão? É por causa que uma grande quantidade de água começou a sair deste lugar e começou a cortar e formou esse lugar. 이 보면요, 반듯하게 펼쳐져 있어요. Se olharem bem, vocês podem ver que eles têm um horizonte, uma vertical bem correta, não é? 이렇게 조금씩 쌓여서 생긴 게 아니라 엄청난 홍수에 의해서 이 홍수에 의해서 막 그 퇴적물들 흙들이 막 쏟아져 내리면서 이게 순식간에 쌓여져 버린 거예요. Então o Grande Canyon não é uma montanha que começou, ele foi surgindo o pico, mas sim ele foi desgastando e virou uma grande depressão. 그래서 이 그랜드 캐년이 노아 홍수의 흔적이다, 증거다 E 그랬습니다. por isso que as pessoas falam que a Grand Canyon ele é a evidência da Arca de Noé e do dilúvio de Noé. 노아 홍수 심판이 사실인 거예요. Então realmente o julgamento através do dilúvio de Senhor Deus realmente existiu. 그리고 놀라운 건 그 배가 발견이 됐어요. E o mais interessante também eles encontraram a arca. 이게 여러분 8장 3절에 보세요. Vamos ver capítulo 8, versículo 3. 8장 3절에 Capítulo 8, versículo 3. 물이 점점점 물러갔다고 돼 있죠? Aqui fala que as águas tornaram de sobre a terra e continuamente e cabo do centro 이제 4절에 보면 그 배가 아라라산에 머물렀다 그랬어요. E no versículo 4 fala que a arca ele repousou no monte Ararat. 그런데 여러분 아라라산이 앞에 보세요. 실제로 있습니다. Mas olhem bem, aqui a palavra, o monte Ararat realmente existiu. 지금 몬치스지 아라라치 산이 여기 터키에 O 있습니다. monte de Ararat ainda existe e está na Turquia. 자, 여기 높이가요 5,165m입니다. A altura dela é de 5.165 metros. 중간 위에 부분은 1년 내내 눈과 얼음이 덮여져 E 있어요. realmente a metade desse pico acima dela, ela vive o ano todo congelada. 완전 천연 냉장고예요. É como se fosse uma geladeira eterna. 그러니까 이 방주가 이 얼음 속에 갇혀가지고 썩지 않고 보존이 된 겁니다. E assim, essa arca, ao invés de ela apodrecer, ela não apodreceu e manteve conservada por causa do gelo. 근데 성경에 방주가 아라라산에 있다고 하니까 사람들이 그걸 찾아 나선 거예요. Então, já que na Bíblia fala que a arca de Noé estava no Monte Ararat, as pessoas foram em busca dessa arca. 1955년에 프랑스의 나바라라는 사람이 자기 아들과 함께 올라가서 그 배 조각을 잘라가지고 내려왔습니다. E realmente um pesquisador francês chamado Nabara, ele e seu filho e seus pesquisadores subiram até o Monte Ararat e cortaram um pedaço da arca e trouxe para a terra. 근데 여기 보니까 5,000년 된 잣나무라는 것이 밝혀졌어요. E eles descobriram que era uma madeira de gofé que existia há 5.000 anos atrás. 아까 성경에 하나님이 잣나무로 배를 만들라고 했잖아요. Senhor Deus, ele falou para construir a arca com madeira de gofé, não é? 그리고 노아 시대가 지금으로부터 5,000년 전이거든요. E realmente aí também a arca, o dilúvio de Noé aconteceu há 5.000 anos atrás também. 그런데 놀라운 건요. 지금 그 배가 있는 곳에는 나무 자체가 없습니다. E o interessante é que nesse Monte Ararat não tem nenhum resíduo de madeira e árvores. 500km 근방에는 잣나무 자체가 없는 지역이에요. E também a 500 metros, não, 500 quilômetros dentro de Monte Ararat não existe uma espécie de madeira de gofé. 그러니까 그것은 다른 곳에서 배로 만들어져서 거기에 배가 멈출 겁니다. Então significa que eles construíram a arca com a madeira de gofé e a arca pousou no Monte Ararat. 그리고 중국과 터키의 탐험대가 최근에 이게 아라라산에 올라가서 배 사진까지 찍어가지고 왔어요. E os pesquisadores chineses e os pesquisadores da Turquia eles subiram o Monte Ararat e tiraram uma foto da arca. 여기 이 꽝꽝 얼려져 있는 얼음을 뚫고 배 속으로 E 들어갔습니다. assim eles cavaram e entraram pelo gelo e chegaram até a arca. 이 탐험대가 들어갔어요. Aqui os pesquisadores entraram dentro da arca. 얼음이 꽁꽁 얼려져 있어요. Então realmente a arca também já congelou. 이게 나무처럼 보이는데 화석으로 다 되고 화석이 됐어, 화석. Então aqui parece madeira, mas ele se tornou fóssil, né? Ele se tornou como se fosse uma pedra. 창문을 만들라고 돼 있는데 실제 창문도 있습니다. Na Bíblia fala para fazer as janelas e aqui também realmente existe janelas. 이 안에 보세요. Olhem bem. 들어가는 장면입니다. Essa é a operação que eles estão entrando dentro da 얼음이죠, arca. 얼음. Aqui está o gelo. 이게 배 속입니다. Aqui é dentro da arca. 그리고 이게 다 나무예요, 나무 E 이제. tudo isso é madeira.
방주 안에 들어왔다 그러죠? Aqui ele fala que entrou dentro da arca. 방주 안에 나무 계단 여기 나무 계단이 있다라고 말합니다. Aqui ele fala que tem escadas de 나무 madeira. 계단. 나무요, 나무. Então é madeira. 위를 한번 보세요. 나무입니다, 나무. Então é tudo madeira. 여러분, 완전히 꽁꽁 얼려져 있는 얼음 속에 큰 배를 어떻게 집어넣을 수 있어요? Então é num pico que está realmente totalmente congelado. Como é que uma arca pode parar lá dentro? 성경이 사실이에요. Então a Bíblia é verdadeira. 홍수 심판이 사실인 겁니다. Então realmente o dilúvio também é verdadeiro. 여러분, 죄가 이 세상에 가득했을 때 하나님이 노아 8명 빼고는 다 죽여버렸어요. Então, já que esse mundo estava repleto de pecado, o Senhor Deus, ele só tirou 8 pessoas e matou todos os outros, o restante. 그런데 하나님이 그때는 물 심판으로 멸망했지만 이제 불로 멸망시킨다고 말씀하셨습니다. Então, o Senhor Deus também disse na Bíblia que naquele tempo ele julgou com águas, mas agora o Senhor Deus vai julgar com fogo. 여러분, 하나님이 죄는 반드시 심판하시는 거예요. O Senhor Deus, ele vai realmente julgar os pecadores. 여러분, 베드로후서 3장 6절 7절을 보세요. Olhem bem o 2 Pedro capítulo 3, versículos 6 e 7. 읽어주세요. Eu irei ler. Pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 그때는 홍수로 멸망했지만 이제는 불로 멸망시키겠다고 말씀하십니다. Então, naquele tempo, o Senhor Deus, ele cobriu através da água, através do dilúvio, mas agora o Senhor Deus, ele vai julgar através do fogo. 여러분, 지금 미국, 중국, 러시아가 가지고 있는 핵폭탄만으로도 지구를 100번 이상 멸망시킵니다. Então, só a arma bélica, a arma nuclear que a China, os Estados Unidos e a Rússia têm, eles conseguem explodir toda a Terra mais de 100 vezes. 핵무기가 지구에 엄청나게 많아요. Realmente, a arma nuclear, a arma bélica, existe muito neste mundo. 성경에는 마지막 3차 세계대전이 핵전쟁으로 벌어진다고 아마겟돈 전쟁이 있을 거라고 E 말씀하셔요. o Senhor Deus, ele fala em Apocalipse que no fim dos tempos vai existir a guerra, que é o Armagedon, que vai existir a terceira guerra mundial. 3차 대전은 핵전쟁이고 지구 전체가 멸망하는 A 전쟁입니다. terceira guerra mundial é uma guerra com armas nucleares, onde toda a humanidade vai morrer. 하나님이 불심판을 역사 속에서 먼저 보여주신 사건이 있어요. E realmente o Senhor Deus, ele já mostrou como é que ele iria julgar através do fogo na Bíblia. 그러면 창세기 19장에 보면 소돔과 고모라의 그 사건이 나옵니다. Em Gênesis capítulo 19 aparece sobre os fatos que aconteceram na Sodoma e Gomorra. 소돔과 고모라에는 특별히 성적인 죄가 음란한 죄가 Em 가득했습니다. Sodoma e Gomorra existiu também o grande pecado, que era o pecado de adultério e o pecado de lascívia. 특별히 거기는 성적인 죄가 가득해서 남자끼리 죄 짓고 여자끼리 죄 짓는 그 동성연애죄가 있었어요. E lá, por existir um pecado imenso de pecado de adultério, eles também as pessoas adulteravam entre homens e mulheres. 여러분, 지금도 그 죄가 많죠? E até aqui hoje em dia também existe muito pecado assim, não é? 하나님이 내버려 두실 것 같아요? Vocês acham que o Senhor Deus ele vai deixar? 여기 창세기 19장 24절에 보면 하나님이 유황과 불을 비같이 소돔과 고모라에 내리셨다고 되어 있어요. Senhor Deus aqui fala em Gênesis capítulo 19, versículo 24, que o Senhor Deus fez chover enxofre e fogo. 모든 백성과 땅에 난 것을 다 멸하셨다고 되어 E 있습니다. também o Senhor Deus ele destruiu todos aqueles e todas as pessoas daquela cidade. 그런데 여러분, 소돔과 고모라가 발견이 됐습니다. E recentemente também encontraram o local de Sodoma e Gomorra. 여기 2001년 신문에 소돔과 고모라가 사해바다 근처에 실제로 존재했다라고 발표했습니다. E assim, no 2001, eles falaram que encontraram Sodoma e Gomorra perto do Mar Morto. 지금도 거기 가가지고요, 이 돌 같은 데 보면은 그 유황이 지금도 남아 있어요. E quando vocês forem para esse lugar, lá perto tem várias pedras que estão junto com o enxofre. 지금도 불을 붙이면 불이 탑니다. E até hoje, se vocês colocarem fogo na pedra, ele pega fogo. 이게 여러분 하얀색 유황이에요. Isso é um enxofre branco. 이게 유황을 조사해 보니까 순도가 95%가 넘어요. E quando eles começaram a pesquisar a molécula desse enxofre, eles viram que era 99% puro. 여러분, 이게
화산 폭발에 의해서 자연스럽게 지구에서 생기는 황은 이렇게 노란색 황입니다. E esse enxofre amarelo é enxofre que acontece, que surge através de uma vulcanização. 그런데 소돔과 고모라에서 발견되는 황은 이렇게 하얀색 유황이에요. Mas 완전 o 달라요. enxofre que foi encontrado em Sodoma e Gomorra, eles são brancas, são diferentes. 그런데 이 노란색 유황은 순도가 40%밖에 안 돼요. Mas esse enxofre amarelo, ela tem uma porcentagem de 40%. 그런데 여기 pureza. 소돔과 고모라에서 발견된 유황은 95.5%입니다. Mas o enxofre encontrado na Sodoma e Gomorra, ele tem uma pureza de 95%. 어떤 건 98%가 넘고요. Ou alguns enxofres que também foram encontrados são 98%. 이런 유황은 지구상의 그 어디에서도 발견되지 않는다고 말합니다. Então esse tipo de enxofre de 98, 95% de pureza não é encontrado no mundo nenhum. 소돔과 고모라에서만 이 하얀색 황이 발견되는 Só 거예요. consegue ser encontrado na região de Sodoma e Gomorra. 그게 땅에서 나온 유황이 아니라 하늘에서 쏟아진 유황이라는 걸 증명하는 Então 겁니다. aqui ele está provando que o enxofre não saiu da terra, mas sim caiu dos céus. 여러분 성경은 사실이에요. A Bíblia realmente é verdadeira. 여러분 하나님이 죄는 반드시 심판하셨어요. Senhor Deus, com certeza Ele vai julgar o pecado. 에덴 동산에서 아담과 하와가 죄 지었을 때 심판했죠. Senhor Deus realmente julgou Adão e Eva quando eles pecaram contra o Senhor Deus no 이 jardim. 세상에 죄가 가득했을 때 하나님은 홍수로 심판하셨죠. Quando os homens pecaram contra o Senhor Deus neste mundo, o Senhor Deus julgou através das águas. 소돔과 고모라에 죄가 가득했을 때 불로 심판하셨죠. Quando Sodoma e Gomorra estava repleto de pecado, o Senhor Deus julgou através de enxofre e fogo. 이제 이 세상은 불로 심판한다 그랬어요. Mas agora o Senhor Deus ele vai julgar este mundo através do fogo. 우리가 죄 지은 걸 하나님이 그냥 넘어가지 않습니다. Senhor Deus ele não vai deixar passar o pecado que vocês cometeram. 그런데 여러분 심판받지 않고 구원받을 길이 있다는 거 아셔요? Mas vocês sabem que existe realmente um caminho para não receber esse julgamento e receber a salvação. 여러분 노아가 배를 만든 기간이 거의 100년에 가깝습니다. Então, o Noé ele demorou cerca de quase 100 anos para completar a sua arca. 여러분 노아와 가족들이 배를 만들면서 전도하지 않았을까요? Então, será que a família de Noé e o Noé, enquanto eles estavam construindo a arca, eles não pregaram para outras pessoas? 전도했습니다. Com certeza eles pregaram. 여러분 홍수로 심판합니다. 이 배에 타셔야 됩니다. Pessoal, o Senhor Deus ele vai julgar este mundo, precisa entrar nessa arca. 이 배에 타면 여러분 살 수 있습니다. Quando vocês entrarem nessa arca, vocês podem viver. 근데 여러분 사람이 탔어요, 안 탔어요? Mas as pessoas entraram na arca ou não? 아무도 안 탔어요. Ninguém entrou na arca. 여러분 소돔과 고모라 심판하기 전에 천사를 보내서 먼저 알려줬습니다. Quando antes o Senhor Deus julgava Sodoma e Gomorra, o Senhor Deus mandou um anjo do Senhor Deus para avisá-los. 롯이라는 사람이 자기 사위들 가족들에게 전했어요. O homem chamado Ló, ele pregou para sua esposa e também falou para os seus genros. 근데 롯의 사위들이 농담으로 여겼다 코웃음 치고 안 나갔습니다. Mas os genros de Ló acharam que era uma brincadeira, zombaram e viraram as suas costas. 하나님의 말씀을 무시했어요. Eles desprezaram a palavra de Deus. 하나님의 말씀을 듣지 Eles 않았습니다. não ouviram a palavra de Deus. 지금도 하나님의 심판이 있다고 하면 사람들이 안 믿어요. Até hoje, quando nós falamos que existe o julgamento de Deus, as pessoas não acreditam. 나는 교회 다니니까 천국 갈 거야. Ah, eu vou para a igreja, por isso que eu vou para o reino de Deus. 에이 천국이 어딨어? Aonde que existe reino de Deus? 지옥이 어딨어? Aonde que tem inferno? 여러분 그 말에 책임질 수 있어요? Será que vocês conseguem ser responsabilizados para as palavras que vocês dizem? 여러분 심판받고 지옥 가는 이유가 하나님의 말씀을 무시하기 때문에 그렇습니다. Por que as pessoas eles vão para o inferno? Porque eles desprezam a palavra de Deus. 자, 예수님이 하신 말씀을 직접 Vamos 찾아보겠습니다. procurar a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse. 누가복음 17장. Vamos procurar Lucas capítulo 17. 자, 이제 조금만 하고 마치겠습니다. Falar mais um pouco e terminar. 누가복음 17장 26절. Lucas capítulo 17, versículo 26. 누가복음 17장 26절 27절 읽어 주시죠. Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27, eu irei ler. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que o Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. 자, 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가가고 시집갔다고 돼 있어요. Então até o dia que o Noé entrou na arca, as pessoas eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. 노아의 말에 관심이 없었다는 겁니다. Então as pessoas não tinham interesse na palavra de Noé.
아, 나 먹고 사는 것 때문에 바빠. Ah, eu estou ocupado em comer. 나 일하러 가야 돼. Ah, eu estou ocupado porque eu preciso trabalhar. 아, 나 장가 가야 돼. Ah, eu preciso casar. 난 시집 가야 Eu 돼. preciso dar em casamento novamente. 장가 가고 시집 가고 먹고 사는 것 때문에 바빠가지고요. 그 배에 안 탔어요. Então eles estavam ocupados em comer, beber, casar e dar em casamento. E eles não entraram na arca. 여러분, 먹고 사는 게 급합니까? 배에 타는 게 급합니까? Então qual é a mais de urgência? É você entrar na arca ou você casar e comer e beber? 여러분, 그 배는 바로 예수님을 가리켜요. Aquela arca, ela representa o Senhor Jesus Cristo. 그 배에 타야 구원받잖아요. Então precisa entrar nessa arca para receber a salvação. 그런데 노아의 때에 된 것과 같이 인자 예수님 때에도 똑같다 그랬어요. Aqui fala que como também no tempo de Noé, vai acontecer no tempo que o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo. 지금도 여러분 예수님 믿고 구원받으셔야 돼요. 외치지만 사람들 안 듣습니다. Também o Senhor Jesus Cristo até hoje ele fala, vocês precisam receber a salvação, mas as pessoas não ouvem. 저 회사 때문에 바빠요. Ah, eu estou ocupado por causa da minha empresa. 저 여행 가야 돼요. Ah, eu preciso viajar. 저 돈 벌어야 돼요. Ah, eu preciso conseguir dinheiro. 저 집 사야 돼요. Eu preciso comprar casa. 저 차 사야 돼요. Preciso comprar carro. 저 연애하고 결혼해야 돼요. Preciso namorar, eu preciso casar. 아, 오늘 파티가 있어요. Ah, hoje eu tenho uma festa. 전혀 관심 없어요. Eles não têm interesse em nada. 여러분, 브라질은 기독교 국가입니다. O Brasil, ele é um país religioso. Não é? 하나님을 믿는 나라예요. É um país que acredita em Deus, 그런데 하나님 말씀은 듣지 않습니다. mas eles não ouvem a palavra de Deus. 하나님을 믿는다고 하는데 하나님 말씀은 안 들어요. Eles falam que acreditam em Deus, mas não 하나님을 acreditam em Deus. 믿는다고 하는데 교회는 다니는데 하나님 말씀은 안 들어요. Eles falam que acreditam em Deus, eles frequentam a igreja, mas não ouvem a palavra de Deus. 뭐 하나님은 계시지만 나는 내 인생이 더 나는 내 인생이 급해요. Ah, eu sei que existe Deus, mas a minha vida é mais importante. 하나님을 안 믿는 겁니다. Isso não é acreditar em Deus. 하나님이 심판하실 거예요. Senhor Deus vai julgar a vida dessas 자, pessoas. 28절에 또 롯은 바로 소돔과 고모라 때도 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집 지었다고 돼 No 있어요. versículo 28 também fala, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. 하나님 말씀에는 전혀 관심 없고 이 세상에서 즐겁게 살고 행복하게 사는 것에만 관심이 있어요. Então eles não tinham interesse na palavra do Senhor Deus, eles sempre só focavam em comer, na diversão deste mundo. 여러분, 이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집 이게 죄가 아니에요. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, isso não é pecado. 이건 죄가 아닙니다. Isso não é pecado. 그런데 하나님 말씀을 안 듣고 오직 이것에만 관심을 가진 건 지옥 갈 죄예요. Mas por que é pecado para ir para o inferno? Porque eles não tinham interesse na palavra de Deus, eles só tinham interesse nessas coisas. 여러분, 우리가 지옥 가는 이유는 딱 하나입니다. 하나님 말씀에 귀 기울이지 않아요. Só tem um motivo porque nós vamos para o inferno, porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. 불과 유황이 쏟아지는 날까지 사람들이 그랬다고 돼 있어요. Aqui fala que até cair o fogo e o enxofre dos céus, as pessoas faziam do mesmo jeito. 30절을 같이 읽겠습니다. Versículo 30, vamos ler todos juntos. 자, 30절 dois. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 예수님 나타나는 날은 바로 예수님 재림하시는 날. Então, no dia que o Senhor Jesus Cristo manifestar é a volta do Senhor Jesus Cristo. 여러분 앞에 화면을 보시죠. Olhem bem a imagem aqui na frente. 자, 여기 2000년 전에 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz. 그리고 지금 예수님이 못 박혀 죽으시고 지금 누구나 다 구원받을 수 있는 은혜 시대예요. E agora, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu, até o tempo de hoje, nós chamamos de tempos da graça. 지금은 구원받을 만한 때 은혜 시대입니다. Então, agora é o tempo da graça, o dia da nossa salvação. 그런데 여러분, 이 은혜 시대가 계속되는 게 아니에요. Mas esse tempo da graça para nós recebermos a salvação não é contínua, é permanente. 예수님이 공중에 재림하십니다. Um dia o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar a este mundo nos céus. no ar. 갑자기 도둑이 들어오는 것처럼 갑자기 임한다 그랬어요. E como um ladrão que entra nas casas, o Senhor Jesus Cristo ele vai chegar de repente. 그러면 구원받은 성도들은 싹 데려가셔요. Então todos os salvos, naquele momento o Senhor Jesus Cristo ele irá levar. 그런 날이 있습니다. Com certeza vai existir esse dia. 여러분, 데살로니가 전서를 보세요. Vamos procurar 1 Tessalonicenses. 그런 일이 있습니다. Isso realmente acontece. 데살로니가 전서 1 Tessalonicenses, 4장입니다. capítulo 4, 16절, 17절 읽어주시죠. versículo 16 e 17.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 자, 예수님이 공중에 다시 오신다고 하셨어요. Aqui fala que o Senhor Jesus Cristo irá voltar dos céus. 그때 구름 속으로 끌어올린다고 했습니다. E ele fala que ele irá levar todos os que para os céus. 공중에서 예수님을 만나게 되는 거예요. E assim eles vão encontrar o Senhor Jesus Cristo no ar. 근데 그때 구원받은 사람만 올라갑니다. Então, mas quem vai ser arrebatado? Só quem vai subir? Só as pessoas que receberam a salvação. 구원받지 않은 사람은 버려진다고 그래요. As pessoas que não receberam a salvação vão ser deixadas. 여러분 이거 앞에 화면 보세요. Olhe bem essa imagem na frente. 자, 목사님이 설교하고 O 있습니다. pastor ele está pregando aqui. 자, 예수님이 오십니다. Ele falando: "Ah, Senhor Jesus Cristo vai voltar. 여러분 구원받으셔야 됩니다. Ah, vocês precisam receber a salvação." 마태복음 24장에 갑자기 예수님이 오신다고 No 했습니다. Mateus capítulo 24, 22, versículo 44 fala que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. 이번 달에 오실 수도 있습니다. Pode voltar esse mês. 다음 주에 오실 수도 Pode vir na 있습니다. semana que vem. 지금 오실 수도 Ou 있습니다. pode vir hoje. 말하고 있는데 예수님 오셨어요. Ele estava falando e o Senhor Jesus Cristo voltou. 그 많은 사람들이 갑자기 사라졌어요. Então, muitas pessoas desapareceram. 몇 명만 남겨졌죠. Foram deixadas algumas pessoas. 그래도 이 교회는 구원받은 사람이 많은 교회예요. Mas nessa igreja realmente havia muitas pessoas que receberam a salvação, não é? 여러분 이게 미국에서 만든 영상입니다. E esse é um vídeo que os americanos fizeram. 예수님 오실 때가 가까우니까 여러분 구원받으셔야 돼요. Ah, já que está perto da volta de Cristo, vocês precisam receber a salvação. 여러분 예수님 갑자기 오시면 이런 일이 생깁니다. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar a este mundo, vai acontecer realmente isso. 여러분 이 사람들은 교회 다니고 있는데 왜 못 올라갔어요? Essas pessoas estão frequentando a igreja, mas por que eles não subiram aos céus? 이 사람들도 기도하고 성경 보고 교회 다녀요. Ah, eles frequentam a igreja, eles oram, eles leem a Bíblia. 근데 이들은 버려졌습니다. Mas eles foram deixados. 깜짝 놀라요. Eles assustaram. 어쩔 줄 Eles 몰랍니다. não sabem o que fazer. 이 사람 너무 고통스러워하죠. Então agora essa pessoa está sofrendo. 왜 이 사람 왜 이렇게 Por 고통스러워할까요? que ele está sofrendo? 자기가 이제 지옥 간다는 걸 아는 거예요. Porque ele descobriu que ele vai para o inferno. 여러분 예수님이 우리 시대에 오십니다. Realmente o Senhor Jesus Cristo ele vai vir a este mundo. 여러분 성경 여기 잠깐 보셔요. Olhe bem essa palavra. 자, 예수님이 재림하시면 구원받은 사람은 올라가고 7년 환란이 시작됩니다. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, ele vai arrebatar todos e levar, e vai acontecer os 7 anos de tribulação. 온 세상에 대통령이 등장해요. Então o mundo vai surgir um único presidente, o presidente do mundo todo. 내가 하나님이다. E ele vai falar: "Eu sou Deus." 그러면서 온 세상을 다스립니다. E assim ele vai cuidar de toda a terra. 그리고 이 사람이 모든 사람들에게 시민권을 이덴티다지를 나눠줘요. E essa pessoa ele vai permitir a identidade para todas as pessoas. 여러분 지금은 한국 시민 그 신분증이랑 브라질 신분증, 미국 신분증이 다 다르잖아요. Então, no Brasil, na Coreia e em todos os outros países a identidade é diferente, não é? 대통령도 다 다르죠. O presidente também é diferente. 그런데 그때는 한 사람이 온 세상을 다스려요. Mas naquele tempo, o Senhor Deus naquele tempo uma única pessoa vai cuidar de todas as pessoas. 그때 이덴티다지는 무슨 플라스틱으로 나눠주는 게 아니라 오른손이나 이마에 표를 줍니다. Naquele tempo não é mais uma identidade, um papel, mas um chip que ele vai colocar na mão direita ou na testa. 그런데 놀라운 건 지금 우리 시대에 그런 일이 지금 벌어지고 있어요. Mas o interessante é que no tempo de hoje está já acontecendo isso. 마지막으로 하나만 찾아보겠습니다. Vamos procurar mais última palavra. 요한계시록 13장. Vamos procurar Apocalipse capítulo 13. (13장) 7절을 보세요. Capítulo 13, versículo 7. 7절 읽어주세요. Ele lê. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. 이 권세를 가지고 있는 사람이 바로 세계 대통령으로 등장을 하게 됩니다. Então esse homem que tem todo esse poder
ele vai se tornar o presidente deste mundo. 모든 민족과 모든 백성과 모든 언어와 모든 나라를 전체를 다스리는 권세예요. É um poder de conseguir controlar toda a tribo, língua e nação. 세계 대통령입니다. Então é um presidente do mundo. 근데 이거 어떻게 다스릴까요? Como é que ele vai 그 cuidar? 방법이 16절에 나오죠. E no versículo 16 aparece como é que 자, ele vai governar. 16절, 17절 읽어주세요. Versículo 16 e 17 eu irei ler. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão naquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 모든 사람에게 오른손에나 이마에 표를 줍니다. Então, para todas as pessoas vai existir um sinal na mão direita e na testa. 이 표에는 이 적그리스도인데 세계 대통령의 이름이 들어가 있는 그 표예요. Então, dentro desse sinal, é um sinal que você consegue fazer todas as coisas, que é uma identidade que vai estar o nome do anticristo. 예, 그 7년 환란 때 이 표를 전 세계 모든 사람이 다 받아야만 돼요. Todas as pessoas vão receber esses sinais nos 7 anos de 이 tribulação. 표를 가진 자 외에는 물건을 사고 팔 수가 없어요. Então, quem não tiver esse sinal não consegue nem comprar e nem vender. 슈퍼에 가서 쌀을 사고 반찬을 사고 과일을 사고 사야 되는데 돈을 줘도 안 되고 카드를 내도 안 되고 아무것도 안 돼요. Então, no supermercado, quando você for comprar arroz ou alguma comida, você não consegue pagar com dinheiro ou cartão. 이 표가 바로 신분증이 되면서 물건 값을 계산하는 거예요. E assim, esse sinal que vai se tornar a sua identidade vai conseguir comprar as coisas. 그런데 이게 지금 벌어지고 있어요. E isso realmente está acontecendo no tempo de hoje. 여러분 이거 보세요. Olhem bem aqui. 스웨덴에서는 현금이나 신용카드 스웨덴입니다. Aqui é na Suécia. 결제가 가능합니다. 예, 보세요. Olhem bem. 학생들이 계산대에 오자 사람이 이 여자가 물건을 슈퍼에서 하면서 오른손만 갖다 댑니다. Essa pessoa ele vai comprar suas coisas e coloca só sua mão direita. 오른손이죠? 오른손. Aqui é a mão direita, não é? 카드를 잡고 꺼내 끊는 번거로움을 덜어놓은 건데요. 스웨덴 런던대학교 학생들이 개발한 그 손바닥 결제 오른손을 갖다 댑니다. Ele só coloca a sua mão direita. 번호를 입력한 후 손바닥 기계에 대면 전액 여러분 오른손에 정맥이 있는데 이 정맥이 전 세계 사람들이 다 달라요. Então aqui na mão direita ele passa as suas veias e as suas veias são totalmente diferentes de todas as outras pessoas deste mundo. 이 오른손을 딱 갖다 대면 이 그 사람 신원이 확인되는 동시에 그 사람 계좌에서 돈이 샥 인출되는 Então 거예요. quando ele coloca a sua mão direita em cima sobre essa máquina, realmente o sistema de batimento cardíaco ou batimentos e circulação da veia é diferente. Então ele vai e o banco tira o dinheiro dessa pessoa, identificando ela. 정도로 친절한 장치인데요. 물건 값은 연계 계좌에서 자동으로 인출됩니다. 현금이나 카드를 챙길 자 보세요. 이 여자도 오른손 갖다 댑니다. Essa pessoa também ele coloca a sua mão direita. 이 대학에서만 이용되고 있는데요. 오른손, mão 오른손, direita. 오른손, Mão direita, 오른손, mão direita, mão 오른손, direita, mão 오른손. direita. 자는 자신감을 보일 여러분 이 뉴스가 나온 지 5년이 지났어요. Realmente já se passou 5 anos que saiu esse jornal. 여러분 요한계시록에 오른손으로 물건을 매매하게 된다. 이거 1900년 전 성경입니다. Apocalipse ele fala que vão colocar a mão direita. E essa palavra foi escrita há 1900 anos atrás. 성경대로 되죠. Então tudo acontece conforme a Bíblia. 여러분 이게 지금 예수님이 다시 오실 날이 임박했다는 거예요. Isso significa que realmente está perto a volta de Cristo. 여러분 이건 한국의 뉴스입니다. Esse é um jornal da Coreia. 자, 한국도 이게 시작됐어요. Na Coreia também já existe isso. 스웨덴에서 그게 시작됐는데 지금 한국에서 이게 벌써 벌어지고 있습니다. Então começou na Suécia e agora está acontecendo na Coreia também. 자 보세요. Olhem bem. 또 문을 연 생체 인식 자, 이 여자가 물건을 사러 들어가서 금액을 인식시켜 Essa mulher entra para comprar suas 자, 물건을 coisas. 고릅니다. Ela vai, escolhe. 올리면 그리고 여기 올리면 Depois que colocar as 이제 coisas, 물건값이 계산 자동으로 됩니다. ele paga 그리고 automaticamente. 오른손을 갖다 대요. E assim ela só coloca a sua mão direita. 뭐 돈을 내는 것도 아니고 카드를 갖다 대는 것도 아니에요. Não precisa pagar com dinheiro, não precisa colocar cartão. 지갑도 필요 없고 핸드폰도 필요 없고 돈도 필요 없고 아무것도 필요 Não 없어요. precisa mais nem de celular, não precisa mais nem de carteira, não precisa de mais nada. 그냥 이 여자는 아무것도 없이 그냥 슈퍼 가가지고 오른손만 딱 갖다 대는 Essa 거예요. mulher não tinha nada e só foi e colocou só a sua mão direita. 딱 갖다 대니까 E assim que passa a mão direita, 결제가 딱 끝났습니다. foi pago. 결제 끝. Foi pago. 이게 지금 벌써 한국에서 벌어지고 E 있어요. na Coreia já acontece isso. 근데 아직은
표는 안 받았죠. Mas até hoje, ainda as pessoas não receberam um sinal. 이제 적그리스도가 등장하면 표를 줄 거예요. E quando acontecer, quando o anticristo voltar, quando vier o anticristo, ele vai colocar os sinais na mão. 지금 이것이 기술적으로 이게 다 준비됐다는 건 이제 예수님 다시 오실 때가 너무나 가깝다는 겁니다. Então significa que a tecnologia já está tão avançada para que o anticristo venha a este mundo. 이 표는 지옥 가는 표입니다. Esse sinal que vocês receberem na mão direita é o sinal para vocês irem para o inferno. 여러분 이건 아주 심각한 문제예요. Realmente essa questão é uma questão muito medonha e importante. 여러분 제가 겁주는 게 아니라 여러분 정말 구원받으셔야 된다는 걸 말씀드립니다. Eu não estou dando medo a vocês, eu estou falando para vocês receberem a salvação. 여러분 제가 이 말씀을 계속 드리겠습니다. Eu vou continuar pregando essas palavras para vocês. 그래서 꼭 구원받으셔야 돼요. Então por isso é necessário que vocês recebam a salvação. 하나님은 모든 사람이 구원받고 천국 가기를 원하신다고 Senhor 하셨어요. Deus, Ele deseja que todas as pessoas recebam a salvação e nenhum deles pereça. 그럼 하나님의 말씀을 들으셔야 됩니다. Então é necessário que vocês ouçam a palavra de Deus. 여러분 교회가 얼마나 많아요. Aqui no mundo existem várias igrejas, não é? 성당은 또 얼마나 E 많습니까? quantas catedrais existem? 여러분 마귀는 교회 가고 성당 가는 거 하나도 안 두려워합니다. O diabo, ele não importa se você vai para a igreja ou se vai para a catedral. 얼마든지 가라. Fala, pode ir, 열심히 가라. pode ir, com grande esforço. 그런데 구원은 받지 마. Mas você não pode receber a salvação. 성당 열심히 가도 되고 교회 열심히 가도 되는데 Você pode frequentar bem a igreja, você pode frequentar bem a catedral, 근데 구원만 받지 마. mas você só não pode receber a salvação. 마귀는 그렇게 지금 속삭여요. O diabo, ele está falando desta forma para vocês. 여러분 지금 교회를 가도요 이 구원에 대해서 가르치지 않아요. Hoje em dia vocês podem ir para a igreja, mas a igreja não ensina mais sobre 지옥에 salvação. 대해서 천국에 대해서 안 가르칩니다. Eles não falam mais sobre inferno e reino de Deus. 여러분 열심히 살면 하나님이 복 주셔요. Se vocês viverem com grande esforço, Senhor Deus, ele vai permitir grande bênção. 여러분 하나님이 암을 낫게 해주실 거예요. Senhor Deus vai curar vocês da câncer de 여러분 vocês. 돈도 많이 벌게 해줄 Senhor Deus vai 거예요. permitir que vocês lucrem bastante. 이 세상에서 행복할 거예요, 여러분. Vocês vão ser felizes neste mundo. 예수님 말씀과 정반대로 가르쳐요. Mas está ensinando totalmente ao contrário à palavra de Cristo. 여러분 성경을 14권 기록했던 바울 사도는 평생 가난하게 고생만 하다가 돌 맞아 죽었어요. 목 잘라 죽었습니다. Apóstolo Paulo, que ele viveu a vida toda escrevendo 14 livros da Bíblia, ele morreu guilhotinado. 예수님 제자들 다 순교당했어요. Todos os discípulos de Senhor Jesus Cristo morreram. 여러분 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 병 낫고 건강하게 살고 부자가 되고 그게 하나님이 주시는 진짜 축복이라면 예수님 제자들은 다 망했네요. Então, se a bênção de Deus fosse sucesso, saúde e riqueza, que fosse a bênção de Deus, realmente todos os discípulos eles fracassaram. 하나님은 그런 복도 주시지만 하나님이 진짜 주시기를 원하는 복은 영생의 복, 구원받는 복이에요. Realmente, Senhor Deus também dá essas bênçãos, mas a verdadeira bênção que Senhor Deus deseja dar é a vida eterna. 여러분 성경에 보면 마귀도 병을 낫게 한다고 성경에 되어 있습니다. Na Bíblia fala que até diabo consegue curar as enfermidades. 그럼 마귀도 능력을 행합니다. O diabo também tem poder. 여러분 어떤 교회에서 막 병 낫는다고 거기 그 하나님의 능력이 아니라요 마귀의 역사일 수 있어요. Então, numa igreja falar que cura os enfermos, pode ser o poder de Deus, mas pode ser o poder do diabo também. 아무 교회나 가는 게 아무 교회나 가면 안 됩니다. Não é você ir para qualquer igreja que você pode. 정말 하나님의 말씀, 구원의 말씀을 가르치는 진짜 교회가 있어요. Vocês não podem ir para qualquer igreja, vocês têm que ir para a igreja que ensina verdadeiramente sobre a salvação de Deus. 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, mais uma vez te 오늘 agradeço. 하나님의 말씀을 배웠습니다. Hoje nós realmente aprendemos sobre a palavra de Deus. 에덴 동산과 노아 홍수, 소돔 고모라가 다 사실이었습니다. Realmente, como a Arca de Noé, o Jardim do Éden e também o Sodoma e Gomorra era verdadeira. 오른손이나 이마에 표 받는 것이 우리 눈앞에 벌어지고 있습니다. E realmente os sinais que as pessoas estão recebendo na mão direita e na testa já está acontecendo no tempo de hoje. 이 말씀을 잊어버리고 흘려보내지 않도록 도와주시옵소서. Realmente até essas palavras que nós ouvimos hoje, Senhor Deus, permita para que essas palavras fiquem dentro de nosso coração. 하나님의 말씀을 끝까지 잘 듣고 구원받을 수 있도록 Que 도와주시옵소서. Senhor Deus ajude para que nós possamos ouvir bem a palavra e receber a salvação. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.